Fiquei um bocadinho, não é a melhor palavra, mas fiquei um bocadinho desanimado quando passou a ser só com humoristas. Até porque nós estamos todos, quase todos, não são todos, mas quase todos a dizer a mesma coisa. Ouvi ontem ou anteontem um do Marco qualquer coisa, um rapaz que foi para aí o penúltimo ou antepenúltimo O episódio, Marco Marques Faria. Marco Marques. Marco Marques. E eu ouvi, gostei muito da conversa e pensei, isto é exatamente a minha história. Já tínhamos combinado esta conversa e eu pensei, não me interessa eu estar a falar da minha história quando já existe uma exatamente igual. E eu já ouvi uma muito parecida e por aí fora. E acho que os humoristas, embora gostem muito de falar sobre eles próprios, chega uma altura em que passa a ser mais do mesmo. Falta aqui um bocadinho de abacalhanço, porque depois tens também essa cena, o único que admitiu ser burro à tua beira, que eu me lembro, foi o Zé Pedro. Não o Zé Mas Pedro Rodrigues, o Zé o, Pedro da Vertigem. Eu não tenho pedalada para ti. E foi interessante a partir daí. E eu próprio também não tenho pedalada para ti. Aproveitar que isto está gravado, já está a ser gravado, e gostava que, não precisa de ser este episódio, mas abacalhasse mais um bocado. Estás a ver? Falta um bocadinho disso. Está demasiado sério. como dissemos antes da gravação, não depende inteiramente de mim. Essa capacidade de improvisar, mas improvisar sem ter medo de mergulhar no tema, e aqui é a parte chata que os humoristas podem não gostar de ouvir, nem todos são capazes. Verdade. Quando aconteceu, foi muito idêntico a quando um stand-up comedian vai a palco e escreve em cima de palco. Jogamos um tema, depois um vai batendo bolas, o outro vai batendo bolas, e isto é bué complicado. Às vezes não nos conhecemos, e mesmo conhecendo, é uma coisa muito complicada. Além de ser complicado o exercício de estar a criar no momento, depois tem de haver uma espécie de esmagamento do ego. Ok, jogo uma ideia, tu jogas outra, não estou demasiadamente importado com a minha ideia. Não me posso esquecer que é sempre um rio e a conversa deve sempre seguir em frente. É isso que eu queria há pouco contrastar, por exemplo, com os humoristas dos Estados Unidos ou de Inglaterra. O humorista português não tem esta cabeça, mais uma vez, perdoem-me, se é uma Sim, pede desculpa epifania, já, pede desculpa já. se é uma epifania que eu vos estou a servir assim em doses maciças, e eu percebo o engano. O que está a suceder, basta ouvir um podcast de humor, qualquer um quase, é só uma questão de agendamento. O comediante X toca num tema, depois o comediante Y vai tocar no mesmo tema, já podia ser problemático, mas mais que isso, vão usar o mesmo ângulo. É como se usassem todos o mesmo guião e salta de podcast em É podcast em seguro? podcast em podcast. Por ser seguro, acho que é culpa do público. Porque se o público motiva o crescimento desses podcasts, é porque de alguma forma promove esse tipo de raciocínio. Também não podemos desculpar o público de tudo. Essa coisa de achar que o público é Certo. omnisciente e tem sempre razão faz-me assim um bocado de urticária. Só pelo facto de pertenceres a um grupo, és dono da razão e isso faz-me muita confusão. Cria outras perversidades. Estás disposto a errar e depois há outra coisa. Aqui não tenho falado ainda com humoristas, não calhou ou não quiseram vir, por acaso não tenho feito convites, não foi por não ter calhado. Mas já deves ter apercebido noutros podcasts, quando é um comediante já com algum estatuto, a conversa, apesar de ser uma boa conversa, estruturalmente impecável, mas segue um guião. Ele está a vender a sua imagem. Sim. A Ok. imagem está formada, já foi consolidada. A culpa também não é só dele, a culpa também é do entrevistador, dando um exemplo Mas isso, concreto mas isso, que se eu, calhar, mas isso é porque a pessoa vive disso, não é? Tipo, lá estamos a falar de humoristas de primeira linha, não é? para não falar no abstrato, o Ricardo Araújo Pereira. Houve uma entrevista recente, aquele podcast do Balsemão, no Expresso. És a terceira pessoa que me fala desse podcast, tenho que o ir ouvir. Eu achei só razoável. Ouvi várias críticas elogiar aquilo, mas o nível de perguntas, eu só ouvi do Ricardo Araújo Pereira, não posso referir às outras. São perguntas medíocres. Medíocres porque ele não aprofundou o suficiente. Tudo o que ele está a responder ao Balsemão já foi dito em várias conversas. Ou seja, Certo. o Ricardo Araújo leva por tabela no sentido estas respostas já ouvi, a culpa, a fatia maior, vai para o entrevistador, porque está a fazer exatamente aquilo que já foi feito. Como é que tu analisas isto? O Ricardo Araújo Pereira está a falhar como entrevistado, o entrevistador está a falhar com as perguntas e o público está a falhar enquanto público porque avalia aquilo como uma conversa boa. Estão os três a Sim, falhar. mas imagina, mas achas que tanto o entrevistador como o entrevistado têm a obrigação, ainda para mais sendo um podcast, não tirando o valor aos podcasts, que têm o seu valor,
mas como num podcast tu fazes o que quiseres, não é? Que obrigação é que eles têm de ser bons entrevistadores? Há muita gente que faz um podcast só porque sim. É uma nova forma de afagar o ego, por exemplo. O Ricardo Araújo Pereira, que já fez a mesma entrevista 10 mil vezes e, no entanto, continua a ser entrevistado, eu acho que ele não tem obrigação nenhuma de disruptivo ou de ser sincero, ou não sei o que é. De facto, sendo este o único ganha-pão dele, e tudo bem que ele é enorme, e diriam, se calhar há um ano ou dois atrás, que ele era intocável, e agora já não é tanto. E eu acho isso interessantíssimo, como é que uma pessoa tão homogénea a nível de gosto, quase toda a gente gostava dele, e agora está sujeito. Se eu vivesse só disso, se calhar tinha medo de dizer a coisa errada também. Até que ponto é que o humor, o Freddy vai-me foder por causa disto, mas até que ponto o humor vale assim tanta pena ser defendido? Percebes? Apesar de ser uma arte, é aquela arte que estava aqui a pensar na tradição e naquilo. É uma arte que só os humoristas é que acham que é a maior arte. E é Epá, uma boa arte, eu acho que mas essa ideia tem mais que ver com os humoristas contemporâneos, recuares. Eu não me recordo de nenhum que tenha posto o humor nesse patamar. Dão pois, mas valor eu ao estou a falar dos humor. contemporâneos. Eu não estudo história. Ó, Roberto, só tu é que estudas história aqui. Eu não. Eu só vou ao Instagram e vejo o que eles estão a dizer naquele momento. E tem muitos que acham que isto é mais do que o que é. Se calhar a única arte em que, bem ou mal, uma pessoa que vai ver enquanto público, muito depressa, metade da sala diz: eu consigo fazer isto. Tu não tens propriamente isso na música, não tens propriamente isso. Isto sou eu que Sim, penso desta mas forma. mas há Tipo, artes que sofrem desse mal. Por exemplo, a fotografia. Toda a gente pensa que é fotógrafo. certo, Talvez também haja é verdade. talvez haja uma diferença se pensarmos no stand-up e na fotografia. No stand-up é fácil quebrar essa ilusão. É ir a palco e perceber, afinal não são bem todos. Na fotografia é mais difícil quebrar essa ilusão. Continuas a disparar a fotografia, fotografias. No comediante, pelo menos há uma Mas triagem. isso é por, mas provavelmente é porque há melhores tutoriais no YouTube de como tirar uma boa fotografia. Quando houver mesmo, também há estruturas de como fazer uma boa piada, certo? Sim, E sim, então sim, sim. vais, escreves a tua piada. Tem muitos humoristas, agora já nem tanto. E eu estou a dizer isto de cor porque já não vou assistir ao humor há algum tempo. Chateaste com o humor, Mário? Opa, dei uma pausa. Dei uma pausazinha e depois, quando quis voltar, por razões que não têm nada a ver com o humor, não consegui voltar. Mas estou a voltar aos pouquinhos, agora outra vez. Basicamente, estou a fazer uns minutos aqui e ali novamente. Gostava de voltar, para já só no stand-up e na parte. Gostava de fazer qualquer coisa nas redes ou qualquer coisa tipo conteúdo, aquilo que chamam de conteúdo, mas ainda não sei se gostava de fazer para mim. Estás a ver? Gostava de ajudar alguém a concretizar uma ideia deles, porque há aí de facto muito boas ideias que não estão a ser concretizadas, porque há grupinhos, e grupinhos aqui, e grupinhos ali, e há malta que não faz isto a tempo inteiro, apesar de ter as boas ideias, tem que ir trabalhar para a fábrica, tem que ir trabalhar para o escritório. E então sentem-se sozinhas, de alguma forma, e então acaba por não darem nada. E eu acho que é um desperdício. Estou numa fase em que quero pôr um bocado o meu ego de lado, um bocadinho de lado, e tentar ajudar outro. Tu de alguma forma tens feito isso. Aquilo que me marcou da memória, por exemplo, o genérico daquele conteúdo do Pedro Mata. Aquilo foi feito por ti, não foi? Foi. Mas o Mata Eu, está-me a pagar. claro, mas de alguma forma estás. E sinto-me muito contente por estar a ajudá-lo. Estou de facto a ajudá-lo e também fiz uma cena para o Luís Gomes e estou neste momento num projeto em que estamos a escrever, desde janeiro estamos a escrever e temos uma ideia para sair, eu, o Joca, o João Bote Moreira, a Bruna Cunha e o José Pedro Rodrigues. Ou seja, já Nem falei com sei eles se todos. só faltava eu, na verdade, o não humorista. E então estou a conseguir fazer isso. Também fiz algumas coisas para o Fakir, porque acho que eles de facto têm um potencial enorme e uma vontade muito grande, simplesmente não têm o tempo todo.
falta um bocadinho disso. Que é o que toda a gente, tu, se ouves esses podcasts de humoristas, é o que todos se queixam um bocado. E então têm que fazer um bocado de sacrifício e conseguem, e juntam-se e fazem coisas fixas alguns, mas tem outros que ainda não estão a conseguir fazer porque não têm quem os ajude ou lhes pegue. Quando eu digo ajudar, por exemplo, o Mata cobrou pelos meus serviços, digamos assim. Não posso dizer que estou a ajudar de livre e espontânea vontade, mas tenho interesse e estou, por exemplo, com outro, já fiz isso e tenho interesse em ajudar mesmo. Se a ideia for boa, eu quero ajudar, percebes? Eu e tu também já batemos assim umas bolas e se eu respeitar o humorista o suficiente, nem precisa ser um humorista, mas se eu respeitar a pessoa o suficiente e tiver uma boa ideia, eu tenho todo o interesse Yeah. em ajudar se tiver tempo para isso. Até porque as minhas ideias sobre mim é de as fazer também, mas não é agora. Acho que tem demasiado conteúdo sobre as ideias dos humoristas são sobre eles próprios. Acho que foi com a Joana Solipa. Eu por acaso acho que não cheguei a perguntar se é essa a forma de pronunciar o nome dela. Espero estar a. Não, não calhou. Espero estar a dizer corretamente esse tópico. A cena de quê? De criar conteúdo? Egocêntrico? Do egocêntrico e de. A stand-up e a comédia por arrasto, ou vice-versa, depende do que é maior ou menor. Lá fora podíamos dizer que a comédia é maior que o stand-up, mas aqui parece que o stand-up ocupou todo o lugar da comédia. Parece que a comédia é quase sinónimo de stand-up. Há pouca Sim, coisa. concordo. Isto é por fases. Indo mais fundo, eu acho que estamos aqui a chegar a uma fase em que eu toquei no tema da terapia. É por aí que se entende melhor aquilo que eu vou dizer. A terapia é um tema abordado por todos os humoristas atualmente. Para o stand-up, vais para as séries de animação, vais para séries de pessoas de carne e osso. Se olhares ingenuamente, pensas, ok, vamos apresentar um tema com o qual as pessoas se identificam. Na prática, o que é que sucede? Mais uma forma de falar de ti próprio. Parece que chegámos a um limite em que a forma antiga de falar de mim próprio já estava esgotada. E arranjou-se aqui um artifício para voltares a falar de ti. Quando o tema terapia entra em jogo, não é na tentativa de criar uma ponte com o outro, seja o outro que for. Voltar outra vez para mim. Eu como centro do problema. Eu como centro de todas as temáticas. Eu acho que é o lugar comum mais forte, e aqui a palavra não é acertada, mas mais manifesto. Nas séries cómicas e até fora delas, a terapia é um dos temas, não há volta a dar. Tornou-se um clichê. As piadas sobre a terapia tornaram-se um clichê. Percebe-se que o lugar comum está afirmado quando começa a haver metalinguagem sobre a metacomédia, se pensarmos na comédia, metacomédia sobre a terapia. É sinal que toda a gente já percebeu as referências, agora já estamos a fazer piadas sobre as piadas antigas. Se calhar não tem tanto a ver. Acredito que para muitos seja o afagar o ego, tipo, estou a falar sobre mim outra vez, mas falar sobre nós próprios em stand-up tornou-se um dos Sim, métodos seguros. Esta tornou-se. é a Yeah. minha experiência. Vocês já repararam, não existe a cena de. Vocês já repararam, os homens e as mulheres são assim assado? Não, porque não são todos assim assado e pode correr mal e pode chegar ali um homem e uma mulher e dizer: Eu não sou nada assim. Vocês já repararam que quem usa Fiat Puntos só usa, sei lá, só usa sandálias? Não, meu amigo, eu uso sapatos de vela. Então, a forma mais segura, se calhar, é esta é a minha experiência. Eu conduzo um Fiat Punto, eu e a minha mulher somos assim. Eu vou à terapia. E a cena da terapia também está muito na moda para criar uma certa empatia de género. Eu sou maluquinho, por isso não liguei muito àquilo que eu vou dizer a seguir. É um bocado isso que eu sinto, estás a ver? O humorista quer criar empatia para depois estar à vontade para dizer o que quiser. Não somos todos, aliás, não somos quase nenhum de nós disruptivo. Queremos chegar lá, ter piada, não interessa muito, já não interessa muito se a piada é boa. Pelo menos no início, se calhar, não sei. É no início e no fim. E acho que no fim há de sair piadas boas. A piada tem que preencher vários critérios. É essa da suposta empatia, que é uma farsa, porque de facto tu não estás a pensar no outro, tu estás a pensar em ti próprio. Privilegiar o teu ponto de vista de forma a que eles, enquanto público, me adorem. Do ponto de vista de um artista a sério, pões-te aqui numa posição bem ingrata. Começas a ficar muito dependente da opinião do outro. O artista, por definição, é aquele que tem um olhar único. O teu olhar fica logo contaminado com o parecer do outro. Há aqui qualquer coisa de muito errado
nesta ligação doentia entre o artista, não é só o comediante, o artista dos últimos anos e o público. Tem tanto medo de perder o público, não consegue dar uma guinada a sério. E isto contrasta, não é preciso ir muito, muito longe, mas pensando num Pá, é poeta, verdade. o Herbert Weller é que dizia isto. Eu tenho que estar disponível para frustrar o público. Senão, não estou a fazer nada. Mas é difícil. Se o artista se torna previsível, e aqui previsível é faço uma coisa, gostam de mim, faço uma coisa, gostam de mim, tu já te perdeste no caminho, estás a fazer outra coisa. Tem de haver um choque. Se o artista apresentar mesmo uma visão diferente, o público não pode, pelo menos numa primeira leva, não pode perceber. Aqui não é pôr o artista num patamar, apresenta-te uma coisa nova. Quando te apresenta uma coisa nova, tu não abres os braços e recebes a coisa totalmente. Tens toda a razão, como sempre, não é? Não, não, Até não, 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 porque, não. Não quero ficar com razão, mas eu acho que. Até porque aqui a razão acho que vale pouco. Se for esta a relação que domina tudo, eu posso ter razão, supondo que a tenho. Mas não interessa sim, nada. mas não é tudo. Há sempre um ou outro que se destaca nesse sentido, que vai contra a maré e não sei o quê. Por isso é que se destaca, porque é disruptivo, porque não está a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Só mais tarde é que é visto como um gênio ou como alguém que tinha uma visão muito à frente do seu tempo. Mas quem é que hoje em dia quer ser tipo, quero dar aqui uma de inteligente, por isso vou dizer que é o Bach, o compositor que fez uma série de composições e ninguém queria saber nada dele, e só depois de morto, passado muitos anos, é que passou por ser gênio. Quem é que faz? Não há, continua a haver, se calhar, tantos artistas com essa intenção de eu estou a fazer arte pela arte, não para ser gostado. Quase todos hoje em dia, eu estou a fazer isto para ser gostado, ou estou a fazer isto porque prefiro fazer isto do que trabalhar numa fábrica, já não sei fazer outra coisa. Por aí fora. Dou valor, sim senhor, àqueles artistas que comem merda e vivem na rua, mas dizem o que pensam e não sei o quê. Gostava de ser como eles, mas nem sempre posso ser, porque tem consequências cada vez maiores. Hoje em dia, não só dizer o que se quer dizer, quer se pense dessa forma ou não, imagina, o experimentar. Eu queria andar aqui à batatada contigo, queria abacalhar, como falamos no Sim, início. sim, dá-lhe. Ainda não caiu para esse lado. Porque tu disseste, se a gente começar aqui a bater bolas, entraste na cena de começando a bater bolas, é esse o problema do improvisar, que pode cair uma coisa que não cai bem. E então esse medo impede que a gente tenha a parte boa de bater bolas, que é, epá, isto era incrível. Por isso é que se tem que fazer sem estar alguma coisa a ser gravada. Há a bater bolas que são espetaculares, que chegas a uma altura em que escalaste tanto aquilo, no final de escalares aquilo dizes, epá, isto era incrível se acontecesse, mas nunca vai acontecer. Mas era uma ideia espetacular. E às vezes a gente fica feliz só com isso, até que um dia chega alguém e faz mesmo essa merda, a essas pessoas só lhes dou valor. Mas compreendo que não haja tantas pessoas. Dei agora um arroto, peço desculpa. A Eu tive falar que de dizer música, porque eu não a sei se falar de vai ouvir o música, som. não se ouviu, mas a falar de música clássica, de génios, fica sempre bem. Imagina, tu estás sempre a fazer piadas, metê-las no Instagram, certo? Porquê é que fazes isso? Fazes com intenção de retorno ou tens uma necessidade, uma compulsão de estar a fazer isso? O retorno não, porque se fosse retorno, eu rapidamente percebi, já há muitos anos, eu rapidamente percebi o que é que funcionava. Se me apetece fazer uma piada com um tema, eu não queria entrar por aqui, mas há temas mais complicados que outros. E além disso, eu Bates acho que nesses temas? sim, se me apetecer fazer, sei lá. Agora esta semana estive a ler um livro de várias entrevistas de um autor que já tinha lido quase tudo dele e não sabia que havia estas entrevistas coligidas num livro. Um gajo chamado, que se suicidou, um escritor americano, David Foster Wallace. E acho que foi Não conheço. No Rick and Morty, o episódio 6 da última temporada, há lá uma referência ao David Foster Wallace. Foi provavelmente um dos últimos grandes escritores dos Estados Unidos. É mesmo um escritor tremendo. E é um bocado injusto porque todos os livros dele são bons livros, mas há um livro dele que muita gente às vezes cita sem ter lido, que é A Piada Infinita. É mais ou menos um retrato da América na altura. Em certos aspectos foi um profeta daquilo que nós estamos a viver, mas ele olhou mais a relação
do público americano com a televisão. O que é que isso tem de tóxico? Quais seriam as consequências? E ele conseguiu profetizar a nossa era. Isso depois tem Sério? consequências. Eu acho isso incrível. Mas Tipo, esses gajos conseguem adivinhar, não é adivinhar, mas tipo, e também têm aquilo. que estar muito tempo parados, assentados e parados, a olhar para uma parede, ou para o céu, ou para o paraíso, ou para um rio, e pensar exatamente como é que tu chegas a uma conclusão. Esse David Foster Wallace era de que ano? Ele acho que se matou aos 40 e tal. Terá nascido na década de 60, princípio de 70, talvez. Com 40 anos, que feitas as contas, 60, matou-se em 2000. Sim, sim, pai. Acho que foi. Eu não quero estar a errar, mas acho que foi em 2002, se a memória não me falha. Se formos a ver realmente de 2000 para 2022, já aconteceu muita coisa, já vai uma diferença muito grande. Se tu dizes que ele conseguiu adivinhar ou está a profetizar aquilo que se está a passar, não é propriamente. Eu nunca adivinharia em 2000, até porque era um puto, mas se tivesse a mesma idade, a idade que tenho agora, nunca adivinharia em 2000 que isto ia ser assim agora. Tanto a nível de redes sociais, telemóveis, a espécie de liberdade barra censura, a direita a vir ao de cima, pá, diria que não. A única coisa que se calhar estava previsto era o aquecimento global, que continua a acontecer, nunca estaria previsto uma coisa como o Covid, embora, não sei se chegaste a ver aqueles artigos que o Bill Gates há 5 ou 10 anos atrás já estava a prever isso. Não sei como é que eles sabem isso, mas nem quero saber, obviamente, porque senão tinha aprofundado a situação. Mas acho incrível como é que há pessoas que de facto conseguem ter essa linha de pensamento e pensar no futuro de todo um mundo. Nós Ah, somos mesmo previsíveis para essas pessoas, na super essência, previsíveis. na essência, o homem está sempre a fazer a mesma coisa, está sempre a fazer merda. Tirando esta aura de religiosidade, não é um profeta no sentido religioso, no antigo sentido, profeta era aquele que conseguia ver mais além. Isto não é característico do David Foster Wallace. Qualquer bom escritor conseguiu fazer isso. Estou a pensar noutro, um brasileiro que eu gosto muito, o Nelson Rodrigues. Ele batia muito uma ideia que é um culto da juventude. Toda a gente quer ficar mais nova. Eu não sei quando é que ele morreu, mas isto há algumas décadas lá para trás. Aquilo que nós estamos a experienciar hoje começou lá atrás, só que era um fenómeno pequenito. E estas pessoas, como treinaram-se na observação, não precisam de ver uma grande mancha. Precisam só ver uma migalha. Ah, já sei o que é que vai acontecer. Mas saindo da esfera dos escritores. Um exemplo, nos humoristas, é o George Carlin na fase final. O que ele estava a fazer é exatamente isto. Pegar naquilo que estava a acontecer e extrapolar como é que seria o homem. Este exercício de esticar a corda deixou de existir no humor e na maioria das artes. Nós estamos bué focados no presente. Temos medo do passado e o futuro. Ai, nem sei o que é isso. A parte boa das pessoas estarem sempre a fazer a mesma coisa é que, como isto é cíclico, vai haver uma altura em que os humoristas vão poder esticar a corda outra vez. É cíclico, mas há sempre alguma coisa que muda. Quando se completa a volta, há sempre qualquer coisa que muda. Pode parecer mínimo, mas essa coisa mínima faz toda a diferença. Basta mudarem os nomes das coisas. Se uma coisa mudar de nome, já não é bem a mesma coisa. A tua relação com essa coisa, agora não me lembro assim de uma palavra, mas tu chamas aquilo um nome A. Para outra pessoa, usa o sinónimo nome B. Não é a mesma coisa. Entre vocês estar o mesmo objeto, não é a mesma coisa, porque tu criaste uma rede de afinidades em relação àquela palavra. Pode ter que ver com a infância, pode ter com, sei lá, queria ter aquela coisa durante muito tempo e não teve. Tipo um refia e um bully. Sim, sim, depende muito da Pode tua ser relação. isso. Sim, 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 Só para sim. criar, só para criar aqui um exemplo. Sim, sim, até a nível básico é muito diferente se experienciares. Eu já tinha que pensar no lado da redenção. Supondo que eras bully e depois, envolvidos uns anos, conseguiste, ok, fiz merda e conseguiste distanciar-te. Só esse facto de dizeres bully e nunca teres experienciado essa interação e teres experienciado, a palavra sabe-te, tem outro sabor. É diferente. O travo da realidade modifica a palavra. Mas, por exemplo, a mesma palavra ter o efeito diferente. Eu sofri bullying, não é? Quando era mais novo. E agora estou a falar com um puto que está neste momento na escola a sofrer bullying e eu estou a falar com ele, mas o bullying é diferente. Yeah, yeah. E eu acho, aquela cena de no meu tempo é que era bullying. No meu tempo eles metiam-me o nariz para dentro, estás a perceber? Não é dizer mensagens feias por WhatsApp. E eu estou a descredibilizar
o bullying de agora, e Já não se faz bullying competentemente. já não se faz bullying como antigamente. De certa forma, até parece que há pessoas que dizem que sofreram bullying e têm saudades desse bullying, que é uma coisa espetacular, para Pronto, não, descredibilizar, e no entanto não é descredibilizar, não se devia descredibilizar. Apenas é diferente, até pode ser bastante mais forte, segundo consta. O bullying psicológico não havia, mas não havia o conceito de bullying psicológico, por exemplo. este bullying psicológico das redes é uma coisa nova. Potencialmente pode estar exposto a milhares ou milhões de olhares. E isso nunca existiu na história. Então está aqui a oportunidade para o primeiro abacalhau-se. O que é pior? O bullying de antigamente ou o bullying de agora? Bullying psicológico ou bullying físico? O que é pior? Eu Mas diz acho. com certeza, se não disseres as coisas com certeza, vamos ser os dois irredutíveis nisto. Vamos ter que dizer as coisas com certeza, que é para ser viral e polémico. Só assim é Eu, que vale a pena. isto aqui depois entra aqui num campo complicado. Se eu disser psicológico, então as palavras têm o mesmo peso, pior, têm mais peso que o ato. Eu acho que o homem de hoje, o homem maiúsculo, está muito mais frágil, mas muito mais frágil do que o homem de há uns anos. Uma agressão, seja ela verbal ou. A física é diferente, mas a verbal depende muito se és frágil ou não. Se tu és uma criatura de porcelana, qualquer coisa te pode partir. Uma criatura de Lógico, estás a diamante, dizer psicologicamente. o psicológico é mais danoso se a criatura for muito frágil. Se a criatura for muito frágil, se está habituada a viver numa redoma em que tudo é perfeito, o psicológico é como se fosse um quebra-se o feitiço. Pode ter um dano enorme. Quanto mais tarde esse feitiço for quebrado, do pior, é isso? Acho que concordo com isso. Acho que concordo também. Não é preciso chegar ao bullying, a tal redoma ou a tal proteção que se tem tido e um mundo perfeito, e depois acontece algo que não é esperado. Devia de acontecer mais coisas más, só para nos dar um bocadinho de casca. Yeah. Porque, de facto, acho que o problema é esse. Não temos casca nenhuma. Hoje Yeah, em dia não temos mesmo casca nenhuma. eu aconselhava as pessoas a perderem um braço para ir logo aos 10 anos, para enrejarem. Não é? Sofriam muito, tinham que aprender a viver sem um braço, mas a partir daí depois. Aí não podia ser, a não ser que alternasse o braço de uns para os outros. Porque se toda a gente perder um braço, tu não te sentes à parte. Tens mesmo de te sentir à parte. Chegar a uma turma, 20 pessoas, e só dois é que perdem braço. E os outros são saudáveis, que é para aqueles dois, de alguma forma, quando forem mais velhos, como já sofreram com o facto de não ter braço, agora são pessoas de sucesso, porque conseguiram ultrapassar esse momento. Os colegas dele, que eram saudáveis e viveram uma vida perfeita, agora são muito mais frágeis psicologicamente. Isto aqui não sou eu que estou a dizer. Eu li isto num artigo. Não li nada, mas estou tipo. Sei lá, nem sei já para onde é que ia, mas queria mesmo bater nos pobrezinhos. Não dá. Não dá para fazer punch down agora também, o que é uma pena. Se há coisa que eu Não dá. gostava era de fazer punch down, Pois, é o mais fácil. É o mais fácil de sempre, era fazer punch down. se pensares muito nisso, eu acho que é um bocado ridículo. Se é para levar isso a sério, vamos levar isso a sério. Bater para baixo ou bater para cima. Analisemos historicamente. Vamos supor que é possível distinguir dois grupos. Um grupo privilegiado e um grupo oprimido. A sociedade é a coisa mais simples possível. Só tem dois grupos. Privilegiado e um oprimido. Não há nuances. Esta é a Exatamente. interação. O que é oprimido é oprimido pelo privilegiado e o privilegiado gaba-se disso. Há um dia, pode levar anos, décadas, séculos, em que os oprimidos podem. Epá, eu gostava de ser privilegiado. Cria-se uma guerra, cria-se. Eles depois lá sabem. A questão é: vamos supor que não podias fazer piadas com os oprimidos. E se desse a volta? Se os oprimidos passassem privilegiados e os privilegiados Oprimidos. oprimidos. Mantinha-se? Ok, agora já posso fazer. Agora já posso fazer. Se isso acontecesse, não havia necessidade sequer para fazer piadas. Eu sou o privilegiado e tu és o oprimido. Tu começas-me a tratar mal e eu só te digo assim: opa, calma, eu só tenho mais 5 anos disto, e depois a gente troca de lugar e tu tens a tua cena. Quem vai estar mal sou eu. Se formos a ver por aí, a única forma que existia de fazer piadas, os únicos que podiam fazer piadas eram os que eram privilegiados primeiro. Porque, ao serem privilegiados primeiro, significa que iam acabar a vida a ser oprimidos. E os que começam como oprimidos sabem que vão ser privilegiados.
E então não podem fazer punch-up, os primeiros oprimidos não podem fazer punch-up porque vão ser privilegiados, e os que se começam como privilegiados vão poder fazer punch-up. Agora, a dúvida é se podem fazer já punch-up enquanto privilegiados ou se têm que esperar quando já forem oprimidos. Então, e agora Porque passado acabar o plano. vamos alargar isto ainda mais. Alguém que estava numa posição neutra, viveste 500 anos, não me perguntes como é que viveste 500 anos, e estavas a observar estas flutuações da sociedade. Volvidos mais 100 anos, a ordem inversa outra vez. E tu vais percebendo, isto está aqui uma inversão. Nada é fixo. É só uma questão de alargares a escala temporal. Começas a pôr em dúvida. Então é essa aqui, é uma questão de tempo, é dos registros. Eu registrei esta classe como privilegiada por 3 vezes, a outra 2, então se calhar pelos registros vá àquela. Ou então podes pôr em dúvida se há esta fórmula no infinito as coisas equivalem-se. Mas agora Sim, vamos analisar aqui outra questão. Exatamente no momento de inversão, em que os oprimidos se tentam igualar ao privilegiado, e o privilegiado, por ter perdido o poder, iguala-se ao oprimido. Há ali uma classe intermédia. Neste momento, fazes piadas com quem? não, eu não estava a pensar dessa forma. Eu estava a pensar do género. Trocavam mesmo de lugar. Estás a ver? Tipo, nem há tempo para a classe intermédia, não existe uma escadinha. Em termos de guerra, pensando que a mudança de ordem acontece graças a uma guerra. E na guerra, vamos supor, pelo menos Se for assim, é mais interessante, de facto. aqui durante a guerra, esta movimentação de conquistar o poder, não há grandes diferenças. Não é alguém com um camelo e o outro com bombas atómicas. Tem mais ou menos as mesmas armas. Neste período, que pode demorar dias, semanas, anos, décadas, neste período, não há privilegiados nem oprimidos. Há uma classe. Não, estão todos na guerra, estão todos na merda, não é? Ou seja, Tipo, enquanto comediante, tu podes fazer piadas sobre todos. sim, aí é quando toda a gente pode fazer piadas sobre toda a gente. Isso é que era tipo o Éden dos humoristas. Tipo, toda a gente ter a capacidade, ou ter a força mental, ou a força psicológica e emocional para lidar com todo o tipo de piadas. Todo o tipo de piadas. Por exemplo, deste o exemplo antes da gente começar a conversar, a única coisa que eu sei sobre ti, Mário, é que o Pedro Mata e o Eduardo Marques mencionaram as tuas mamas no Eduardices. Pronto, é isso, é a única coisa que eu sei sobre ti. Ponto número um. Podia perfeitamente ficar ofendido por ser a única coisa que sabes sobre mim, porque de facto ser reduzido a isso é mau. Ponto número dois. Um belo exemplo de objetificação. Certo, a objetificação. Posso dizer sinceramente que isso já me afetam mais. O facto de ser gozado como um gajo que tem mamas grandes afetou-me toda a minha vida. Já me afetam mais, mas acho importante, acho que tem graça aquilo que é dito. Se for dito de uma forma engraçada, acho que tem graça. Se for dito de uma forma engraçada, claro que tem graça. Pleonasmo aqui já. E eu não estou a dizer que eu tenho uma força emocional incrível. Acho que o meu problema em relação a este assunto não é tão grande como o problema que outras pessoas têm sobre outros assuntos. Mas era incrível que nós pudéssemos gozar à vontade uns com os outros, primeiro, só pelo prazer da piada e não com uma malícia trazida atrás, estás a ver? Tipo, dizer-te uma piada a gozar com os teus óculos, porque és um caixa de óculos e o que eu quero não é fazer a piada da caixa de óculos, eu quero só insultar-te através de uma piada. Isso aí não acho fixe, estás a ver? Mas Também depende de estás a ti, enquanto o pensar. gajo que recebe. Mas estás a pensar em pessoas ditas à paisana ou mesmo humoristas? Porque eu acho que há aqui uma diferença. Eu acho que o humorista deve estar blindado, sempre consciente que, seja uma piada bem feita ou mal feita, ou um insulto, arraiar a piada, deve conseguir dar um passo atrás e perceber, ok, isto... Há aqui uma tentativa de fazer humor. É o princípio do fim quando o humorista não consegue perceber isto. Quando o humorista não Quando o consegue... humorista não tem, sim, quando o humorista não tem poder de encaixe, acho que isso foi dito pelo meu grande amigo João Faquir, o poder de encaixe, acho que isso é crítico. Acho mesmo que é crítico. As outras pessoas, de facto, não são obrigadas a levar com as nossas merdas. Se eu fizer uma piada com uma pessoa, ela não é obrigada a levar a bem só porque eu digo que é uma piada. Está tudo certo. Enquanto humorista, acho que deve.
Acho que tem mesmo esse dever, porque tu não podes estar a querer que os outros Yeah. levem a bem as coisas que tu fazes quando tu próprio não lidas bem com isso. Por muito frágil que o teu ego seja, opá, vai-te a foder. Aguenta com isso, vai ao psicólogo, trata disso, não tenhas mentalidade humorista se não aguentas com uma piada contra ti. Se te percebes que há malícia por trás disso, tentas lidar de outra forma. Mas se eu faço uma piada contra ti, mas é uma piada, e somos os dois humoristas, opá, se não tens poder de encaixe, vai-te foder. É um bocado, é um bocado isso. Acho que nesse ramo, por incrível que pareça, acho que esta opinião é muito impopular, mas nesse ramo acho que o Freddy está a fazer um bom trabalho. Porque se há a pessoa que ele andou, acho que agora vai parar, diz ele, porque foi o que ele disse aqui no teu podcast. Não sei se vai, se não vai. Nem tudo que ele diz tem graça, mas tem coisas que ele diz e faz que têm graça. E passa por não ter graça, porque ele bate muito nos humoristas. E acho que faz falta, de certa forma. Eu também senti, a certa altura, tenho que admitir que senti um bocado isso. Criou-se uma espécie Na de minha culto, carreira, não é? levei uma chapada de humildade. Tu não podes gozar se não estiveres preparado para ser gozado. É o que eu acho. Depois existem as outras questões de se a piada era boa, se a piada era má, estava em experimentação, estava a bater bolas, estava no Sá da Bandeira a contar para muita gente, por Mas, isso mas já devia estar aí, preparado. mas aí Isso não interessa. mais uma vez, entre humoristas, enquanto o gajo que faz piadas, tu não vais acertar todas. O humorista a sério sabe isso. As pessoas que não são humoristas, é normal que às vezes levem a mal porque não sabem isso. Embora o humor hoje em dia, lá está, todo tipo de conversas sobre humor e as pessoas que estão interessadas já estão dentro de como é que é o processo das coisas e às vezes já foi discutido a frase é só uma piada, não devia ser dito, o que devia ser dito é uma piada e não devia dizer é só, porque está a tirar valor à piada. Já foi tudo discutido em relação a isso. Mas dentro do público o público não é de facto obrigado a saber isso. Quem é obrigado a saber isso são os humoristas. Vais a qualquer outro tipo de trabalho, se quiser chamar um trabalho, todo o trolha tem que saber como é que se chapa a massa, tem que saber como é que se faz cimento. Senão não é um bom trolha. E disse trolha porque é com quem eu me dou mais. Também não os vou obrigar a ser assim. Tem dias em que eu acho fascinante essa falta de encaixe. Acho mesmo fascinante nos humoristas. Pensamos nos humoristas porque talvez sejam as pessoas. Estamos nesse círculo, estamos Sim, nessa bolha mas eu e não acho que sabemos estar noutra coisa. aplicável a qualquer pessoa que se mova no. Vamos chamar também a arte ou stand-up, a qualquer ramo da arte, eu acho que está a sofrer deste mal. Por acaso falei no outro podcast que eu tenho, uma cena que me sempre fez confusão e depois apanhei duas ou três coisas e ainda fiquei com mais Mas comichão. depois então dá-me um exemplo desse tipo, outra arte qualquer que esteja a sofrer desse mal. A literatura provavelmente sofre do mesmo mal ou pior. Criam-se estes cultos de imagem, estes círculos. Um escritor A legitima o B, esta fachada de que todos são bons. E depois há um que se zanga, e depois há um tiroteio entre eles, que acontece muito entre os humoristas. Há ali um círculo, uma espécie de ritual, nós somos todos bons. Um cântico budista. Um dia qualquer, ou tem uma epifania, ou fartou-se, é só para dizer que vocês são todos uma merda. Há ali um tiroteio no grupo e o grupo desfaz. Tem mais graça é que nesse tipo de tiroteios, os círculos hoje em dia, sobretudo, são tão fechados que existe de facto esse tiroteio e esse bife e não sei o quê, mais ninguém dá conta. Alguém que esteja ligeiramente fora do círculo não dá conta, nem quer saber. Não dá conta, Estás a ver? e aqui talvez seja uma diferença entre o humor e, por exemplo, a literatura. O humor, acho que não estou a errar, pelo menos beneficia de estar mais à frente dos olhos. Só que a literatura, há aqui uma figura que não existe no humor, que é o crítico. É onde começa o tiroteio. É entre o crítico e o escritor. E depois pode espalhar para outros escritores. O tiroteio pode deflagrar. Se houvesse esta figura na comédia ou no humor, o crítico do humor, sai um solo stand-up do humorista português e de repente o crítico diz a escala é em estrelinhas, dá uma estrelinha em 5. Mete aquilo abaixo, mas justificadamente. Não é bom porque isto, os temas são batidos, o ângulo já foi dito aqui, aqui, aqui. Imagina o que era uma crítica destas no meio português. Iniciava um tiroteio.
vinha para a frente do público. Facilitava aqui o humorista que foi. Isto, Facilitava que o humorista que foi cortado pelo crítico seja ostracizado também pelos outros humoristas, é isso que queres dizer? imagina que ele fazia uma referência. Esta piada já foi dita pelo comediante. Isto, vou dizer o Diz. nome ao calhas, Hugo. E vamos supor Hugo que esse. Souza, sim, diz, Não, 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 chama as não. coisas pelos nomes. Mas não Hugo é. Almeida, sim, sim, Hugo Soares, diz. Dando a acusação de plágio, já havia uma ligação tensa entre os dois. O motivo dessa tensão podia ser relativo a isto ou outra coisa que está para trás. Mas esse era o momento em que a coisa explodia. Afinal, o Hugo também não gosta do Rui, e como isso tinha sido apresentado num jornal que está à vista de todos, isto ia para a frente da pessoa, público de comédia, ou até se calhar nem tem grande interesse na comédia. O meio literário é o crítico diz isto, o escritor depois faz uma crónica, e depois há este tiroteio que às vezes leva meses. Não tinha noção, porque E, eu não leio, pá, o último livro que li foi o ano passado e não tenho noção, não tenho noção disso. Mas já agora diz uma coisa, faz falta um crítico de comédia? como é que o Gustavo Santos disse? O humor tem que ter comédia, qualquer coisa desse género. O humor tem que ter comédia? Qualquer coisa desse género. Apesar de ser uma frase mais ou Esse menos gajo é redundante, incrível, tenho os livros todos dele. ele é que sabe andar nisto. Ah, pá, foi ele que me fez voltar foi ele que me fez voltar a ler. Sim, sim, saiu recentemente, não sei. Aliás, foi esse o livro que eu li dele o ano passado, foi o Gustavo Santos. E agora dizias que és o escritor fantasma do Gustavo Santos. A esse respeito, o escritor fantasma não pode revelar que é escritor fantasma, ou pode? Se o contrato. E se o fizer, Pois, o que é que o que é que acontece? acontece? Vamos supor, tu eras Acontece nada. o escritor fantasma do Gustavo Santos. Eras Nobody tu. cares. Sim, e quê? O que é que tu queres? De tantas coisas que tu podias gabar, estás-te a gabar que és o escritor fantasma do Gustavo Santos. Já te foda. Possivelmente é dos poucos que ainda ganha alguma coisa. É ele e mais meia dúzia. O José É Rodrigues o dos exemplo, é Santos. o exemplo de alguém, parece que, lá está, isto é a minha percepção e é o que é. Falares bem ou falares mal de alguém não afeta de todo a carreira dessa pessoa. Se o Gustavo Santos é assim tão mal visto, aos anos que é mal visto por pessoas que é gozado e por aí fora, e no entanto supostamente tem sucesso no meio, não sigo a carreira dele, não sei, mas tem um sucesso enorme a vender livros. Eu nem sabia que ele tinha escritor fantasma, é verdade isso? Não sei, estou a lançar também. Estou Ah, a ok. lançar. Porque estás a partir do princípio que ele nem capacidade para escrever tem. É uma ilação tu eu. Nem sei se é bom, pode ser maravilhoso, só que eu nunca li. Sem eu e tu lermos os livros dele, já partimos do princípio que é mau, com base no pressuposto de Mas que esta de coisas pessoa, que a gente vê sobre ele. sim, dando aqui alguns passos atrás, nele é quase impossível falhar. Este exercício de falar de uma coisa sem realmente entrar nessa coisa, este tipo de raciocínio existe muitas vezes com humoristas. Muita gente a falar mal de humoristas sem conhecerem verdadeiramente o humorista. Conhecer no sentido do trabalho. Nunca viram realmente o humorista, nem sabem bem como é que ele escreve, nem sabem. Entraram na onda. Mas isso estás a definir as pessoas no geral, não é? E Toda a isso. gente fala mal de toda a gente Sim. sem conhecer exatamente. É das coisas que eu mais adoro, é que escobilhar com belhotas a falar mal de outras pessoas. Eu adoro ouvir. É mesmo fixe. Principalmente quando eu conheço a pessoa de quem estão a falar mal. Criam uma história em volta dessa pessoa que é muito mais, até seja boa ou má, é muito mais interessante do que a pessoa realmente é. E isso pode ter maus resultados na vida dessa pessoa, lá está, o bullying psicológico, mas a verdade é que, do ponto de vista de quem está a contar uma história, é muito mais fixe. É muito fixe a ideia que uma pessoa tem de outra pessoa, por exemplo, vizinhos, a ideia que têm um do outro. A minha vizinha está sempre, aposto que me veio roubar a salsa que tinha aqui no canto, e eu sei que foi ela. E a outra vizinha não fui eu nada, por acaso, sei quem foi a terceira. Por isso é que eu gosto de ver isto como terceira pessoa. Há bocado estávamos a falar de estar num grupo e não nos destacarmos no grupo. Eu adoro isso, adoro ser essa pessoa, porque estou ali, estou a ouvir. É interessantíssimo a capacidade que as pessoas têm de embelezar uma história, mesmo que seja a falar mal. Torna a história da pessoa muito mais interessante. Muito mais interessante. E é O, isso que nós somos todos uns para os outros, percebes? é Tipo, assim, não é só os humoristas, grande toda a parte, gente fala mal de toda a grande gente. parte. Há pessoas à parte. Mais dificilmente caem nessa tentação. Mas é muito complicado. A natureza humana tem pavor ao abismo, ao espaço em branco.
Assim que alguma coisa passa à tua frente, seja uma pessoa, um quadro, ou seja o que for, tu dificilmente és incapaz de não dizer alguma coisa sobre aquilo que passou à tua frente. A ideia de não teres nada para dizer acerca dessa coisa ia revelar um sentimento de abismo com o qual a maioria das pessoas não consegue lidar. E É daí assustador, é isso que queres dizer? é assustador. Daí ter nascido. É de facto, é tão assustador como, por exemplo, estamos aqui os dois a conversar e de repente o tema morre por momentos. Existe aquele momentozinho de pânico, de um de nós tem que falar sobre alguma coisa. Estamos num podcast, temos que falar. Não existe aquele silêncio. A gente até pode estar a dizer a maior barbaridade. É preferível para nós dizer essa barbaridade do que não dizer nada. Ficar 10 segundos calado não dá. Mas esse medinho, quão chateado ficas tu por ser pobre? Por exemplo, estou a falar nisto porque já foi abaixo outra vez, não é? Se nós fôssemos ricos, fazia-se o Zoom Premium e estava feito. Não havia cachatices. É quase como o Netflix para não ter que ver Sacar. anúncios. Em que situações é que tu ficas mesmo chateado por ser pobre? Se quisesse ser humorista, diria bordel. Está-se a tornar um clichê, mas as coisas estão a aumentar. Até posso dar aqui um exemplo sem recorrer a hipermercados. Há aqui uma pastelaria aqui perto da minha casa que aumenta o preço do café 10 cêntimos todas as semanas. Mas isso é sério? Sim, sim. E é uma 10 cêntimos ideia. todas as semanas? O café e a água. Quando não é o café, é a água. Todas as semanas aumenta 10 cêntimos nesta combinação. É uma ideia que antes disto acontecer eu já tinha pensado. Se aquela política que vemos muito, por exemplo, nas gasolineiras, se isto fosse aplicado a todos os negócios, a loucura que era. É verdade. Sei lá, ias numa pastelaria, supondo que um pastel de nata custa 1 euro. No dia seguinte, isto subiu, ou é 2 euros. 2,10 euros, depois era 1,50 € Tu nunca sabias o preço de nada. E eu acho que é para aí que nós estamos a caminhar. E o que é que nós podemos fazer? Se fizerem realmente isso, não podemos fazer nada. Só é reclamarmos, mas se a Eu, gente eu, quiser comer o pastel de nata, tem que o pagar. Ou então vais ter que esperar, supondo que já estás ciente dessas flutuações, epá, esta semana o pastel de nata está a 2,5 € Vou esperar que deixe. E isso começava a ser notícia no jornal. Esta semana o preço do pastel de nata é 1 euro. A sabarcar pastéis de nata, uma arca cheia de pastéis de nata. E Hoje eu vão acho. jantar fora, filha. E a sobremesa, um pastelinho de nata a dividir Mas pelos há uma dois. cena que eu tenho reparado. De há uns meses para cá, andamos a saltar de crise em crise, já não sabemos bem em que crise é que estamos. Mas uma coisa que eu tenho vindo a reparar, nas embalagens que dizem PEC económico ou coisa do género, muitas das embalagens, o que é que eles fizeram? Aquelas que mantiveram o preço, diminuíram a quantidade de embalagem. Supondo que é uma embalagem de queijo de 200, vá. PEC económico. Mas o que é que eles fizeram? O preço manteve-se, mas agora é 140. Estás a perceber? Mas, yeah. Ou seja, não estou a dar-me uma proposta irrecusável. Vocês querem manter as margens, ou talvez ainda aumentar. Se mantivermos, estamos a perder dinheiro. Vamos cortar que eles nem notam. Há É, uns anos tinha visto isso, por imagino. exemplo, nas embalagens dos iogurtes. Há marcas, se for preciso, mudam a embalagem todos os anos. Para dar a sensação que tem mais. E vais ver, menos mililitros. Caraças, estou a ser enganado. Se pensares humoristicamente, esticares isto, vai chegar a um ponto em que é só um objeto de arte, tal 2 gotas de iogurte. A embalagem parece maior, mas não leva nada. O problema é que por muito pobres que nós fiquemos e por muito iogurte que a gente pode deixar de comprar, parece que estamos sempre gordos na mesma e eu não sei o que é que se está a passar. É que ao menos eu podia ficar magrinho porque ando de facto a comprar menos coisas. No início, no início do ano, sempre que ia às compras, comprava Summersbees. E agora já não, agora é só água normal e bebo em casa, quer esteja boa para beber ou não, bebo em casa, já que vou pagar a conta e vou, ao menos não compro engarrafada nem nada. Coisas mais tipo comer, levar um docinho, levar um chocolate da Milka ou qualquer coisa, já não existe tanto isso. Já se pensa 3 ou 4 vezes. Pá, e um gajo continua gordo, é isso que eu não curto, percebes? É que ao menos podia ter outro tipo de vantagens, não tem. É um bocado por aí. Nos países mais pobres há muita gente gorda, mas é pela alimentação ser uma porcaria. É comida processada. Para Certo, mas poupares, isso também é fores, preguiça de fores para, cozinhar. se fores para a comida processada, vais engordar porque
Mas isso também é preguiça de cozinhar. Eu próprio não gosto de cozinhar, no mínimo, meto. Mas isso aí estás a descrever o homem contemporâneo. Eu já não sei quando é que foi o ano que eu vi isto. Eu não sei se vi primeiro ao vivo ou se foi num artigo qualquer uma embalagem com uma laranja descascada. Eu pensei, pronto, chegámos ao fim da linha. Alguém que não tem tempo para descascar uma laranja e olhas para aquilo, provavelmente, não sei dizer o preço, mas deve ser 3 ou 4 vezes mais. Será daquelas embalagens que só dá para abrir com uma tesoura? Sim, provavelmente. Tipo, daquelas embalagens, Uma cuvete, tipo pasta de dentes, tipo escova de dentes, em que tu tens que cortar aquilo com uma tesoura mesmo, custa a abrir e não sei o quê, é dessas. Não, É que se não. for dessas, mais vale descascar. Uma embalagem daquelas quando compras bifes, por exemplo. Ah, É sim, desse ok. género, desse Em género. que a parte de cima é de plástico, mas Sim. tu furas com o dedo e aquilo abre logo. Ai, amigos do ambiente, vamos poupar no plástico. E depois forrar as frutas todas a plástico. Nós andamos sempre neste jogo de queremos mudar, mas Tu também não queremos reciclas? mudar assim tanto. Eu não reciclo, eu não queixo muito porque eu não reciclo, eu meto tudo no mesmo sítio, um bocado. A única coisa que eu reciclo, isto também deve ser um ato muito impopular, mas opá, é o que é. A única coisa que reciclo é os vidros mesmo. Só ponho os vidros à parte, depois o resto E agora não dizias, tenho. mas sou. E sou, por acaso sou daltónico, mas felizmente consigo. É o único que eu sei, porque é o único que tem um círculozinho. Os outros, como é enquadrado, a entrada, eu como não sei qual deles é, não meto nada. Como o do vidro é em círculo, sei que é o vidrão. E é só por isso que eu não faço reciclagem, é por ser daltónico. Tens medo de errar, não é? Tens medo de errar. Exato, exato. Yeah. É um bocado por aí. É preferível não fazer reciclagem e errar. Porque depois ficavas a matutar. Será que eu acertei? Se bem que todos nós sabemos que aquilo vai tudo parar ao mesmo caminhão. Sabemos que a reciclagem é tudo uma treta. Concordo, vá 10%. Porque eu já fui a uma central de reciclagem e. Mas A também primeira, fui quando era puto. por acaso tenho aqui uma perto de casa e acho que era aquela publicidade com o macaco Gervásio. Até o macaco Gervásio sabe separar, qualquer coisa desse género, não é? Eu acho que nós queixar-nos íamos ao Gervásio. Gervásio, deixa-te disso, que isso não é nada. O que estás aí a fazer? Está o Gervásio a receber dinheiro de fora, Yeah. ter feito os anúncios, tipo, É. a comprar bananas de primeira qualidade, já não compra nada da Madeira, só vai buscar fora e caralho, Agora de lembrei uma uma ilha coisa. da Grécia. Estou-me a lembrar de uma coisa que não tem nada a ver. Ainda no lixo. Certamente acontece em todo o lado. Pegas no lixo de casa e, supostamente, o que é que seria expectável? Pôres o lixo dentro do contentor. Mas há pessoas que não metem. Eu não estou a falar num caso excepcional em que os contentores estão cheios. Dá para meter. Mas há pessoas, aqui na minha zona, que acham que o trabalho é este. Tirar o lixo de casa e pô-lo perto do contentor e lá desaparecer. Eu recordo das primeiras vezes que vi isto. O contentor está cheio. Para estar isto aqui à volta, não, a pessoa achou, bom, o meu trabalho é este, deixá-lo aqui. Sendo advogado do diabo, provavelmente o pensamento dessa pessoa foi: a pessoa que vier buscar este caixote de lixo vai ter muito trabalho em ir buscá-lo lá ao fundo. Mais vale deixá-lo já aqui fora e é só pegar e andar. Às vezes vem de boa Agora, vontade. ok, ok, é de um fundo bom. É de um fundo bom. As pessoas deixam lixo na estrada é com boa intenção. É como aquelas pessoas que nunca estiveste com aqueles que atiram lixo mesmo para o chão, opá, seja uma lata de Coca-Cola, não sei o quê. É para dar trabalho a quem precisa de trabalho. Tem um fundo bom também. Não Sim, podemos olhar para elas como bestas, temos que olhar para elas como criadoras de postos de trabalho, não de é? empregos, de Ou impostos de seja, trabalho, exatamente. no fundo, a Greta está a pensar mal, porque a poluição vai gerar emprego no futuro. Exatamente. O problema é que não há um futuro assim tão grande, não é? E agora, por exemplo, a cena de ter medo dos robôs nos tirarem os empregos e os nossos postos de trabalho, será que ainda ninguém pensou que por nos estarem a tirar os postos de trabalho significa que vamos ter robôs a trabalhar para nós e então a gente vai poder fazer o que quiser? Porque é que as pessoas querem tanto assim ir trabalhar se estão sempre a queixar-se do trabalho? O que é que achas Questões, disso? é assim, cada uma dessas questões dá pano para mangas. Aquilo que Então nós, começa a descortinar aí. aquilo que nós podemos dizer com alguma certeza, olhas para os exemplos de trás. Sempre que há essas ideias de que esta tecnologia vai beneficiar o ser humano, depois na prática acontece exatamente o contrário. De agora as máquinas vão entrar, o ser humano vai ter mais tempo para ele. E não foi isso que aconteceu. Sempre que há estas ideias peregrinas de que agora é que vai ser bom para o ser humano, depois na prática acontece o contrário. Se há algo que é universal e duradouro no ser humano,
Desde que há registros, o ser humano arranja sempre forma de perverter. Seja uma boa ideia ou uma má ideia. Uma má ideia não precisa perverter, já está a má ideia. Mas consegue arranjar sempre forma de perverter uma boa ideia. Dá-lhe tempo. As pessoas que se queixam dos robôs virem roubar os postos de trabalho são aquelas pessoas que acreditam que o trabalho faz bem à pessoa, estás a ver? Tipo, aquelas pessoas mais velhas Sim, que dizem, isso te falta aí, é trabalhar, isso aí é outra questão. tens é tempo a mais. Se tivesse um trabalhinho a sério como eu, que estou aqui a distribuir publicidade nos correios, tu vias o que era a puta da vida. Isso aí é outra Tipo essas questão merdas. e é uma questão bastante densa. Seja o trabalho, seja outra. Essas coisas que, em princípio, dão significado à vida, a maioria das pessoas tem meia dúzia de ficções. Seja relações, seja o trabalho. Depois varia, cada pessoa deposita mais fichas numa coisa ou noutra. Mas se retirasses tudo isso à pessoa, será que ela se mantinha a mesma pessoa? Mais uma vez, o horror ao vazio. Perdi-me agora contigo. Não. Vá dessas máscaras, dessas casinhas de bonecas onde podemos passar algum tempo. Temos medo de estarmos connosco próprios. Seja o trabalho, seja uma paixão em relação a qualquer coisa. Mas, supondo que queres ser pintor, ou músico, ou comediante, é uma forma de te afastar de ti próprio. Podes estar em contacto, mas só à superfície. E agora, o que é que eu faço? Seja o Certo. trabalho, seja a arte. A arte de saber ficar quieto, é isso que queres dizer? Eu acho que tem mais que Saber ver. parar. Sim, numa primeira instância, mas acho que é o medo de te enfrentares a ti próprio. Tudo isso pode ser visto como pretexto de fugires de ti. Enquanto estou no trabalho, não estou bem Mas comigo. se não fizeres essas coisas, depois quando paras, vais estar a pensar em quê? Estás a fugir de quê? O que é que, imagina, o que é que nós temos para fugir de nós próprios? Será que nós tão intrinsecamente já nos odiamos só porque sim? Por exemplo, eu odeio-me por, nos dias em que eu me odeio, não é? Há dias que eu gosto muito de mim, mas nos dias em que me odeio é precisamente por ter feito coisas nessas caixinhas de bonecas, estás a ver? Se eu não tivesse feito essas coisas, não tinha razão para parar, para pensar, para me odiar, para me analisar. É mais ou menos isso que eu te estou a perguntar, digamos assim. Até porque há muita gente que cada vez mais fala nisso, na cena de saber estar sozinho e saber lidar Mas, connosco. ainda que parta de um fundo bom, na prática isso é uma performance. Quando essa pessoa diz que deve estar sozinho, o que é que ela está a fazer? Está a publicitar nas redes sociais para ter logo uma aprovação. Não está realmente sozinho. Isso não é estar sozinho. Estar Mas sozinho é outra coisa. isso é as pessoas que tu vês. As pessoas que estão realmente sozinhas e não publicam nas redes sociais, tu não as vês. É quase como nas notícias só dá notícias más. De facto, só dá coisas más. Parece mesmo que só há merda. Porque de facto é o mais interessante. Mas há, de facto, muitas famílias e muitas pessoas que neste momento estão felizes. Simplesmente ninguém sabe. São felizes e não precisam de estar a publicitar e conseguem estar sozinhas o dia todo. Por exemplo, eu hoje estive sozinho o dia todo, quase. Se bem que tive o dia todo a ouvir podcasts. Isso conta que me está sozinho? Acho que não. Não. Eu tinha que fazer o quê? Pegar, sair, deixar o telemóvel em casa Sim, e ia sim, dar uma volta só. foi uma caminhada. Quando ouves um podcast ou quando a música é um bocadinho diferente, eu acho que pode ser semelhante ao ato de estar a ver televisão. É uma coisa mais passiva. Tu podes estar a pensar, mas usas os pensamentos. Vamos supor que há pensamentos nos podcasts que tu ouviste. Usas esses pensamentos dos outros como muletas ou rodinhas de uma bicicleta. Ainda não estás a andar, ainda estás a confiar nos outros. Consciente ou inconscientemente, não estás completamente sozinho numa ilha em que o único habitante és tu. E esse sentimento de só depende de mim, tu aqui comigo, o que é que eu realmente quero fazer? A ideia que me dá é que muita gente está sempre contaminada por várias solicitações. Estás no trabalho, tens que fazer isto e aquilo, depois sais, a relação já tem um guião feito, tens que ir ali. Não achas que pode ser, não, uma pessoa não quer estar sozinha, vá, não quer tipo deixar o telemóvel em casa e dar uma volta, não por ter medo dela própria, mas porque fica instantaneamente aborrecida. Isso Se aí não também houver é muito bom. para pensar sobre mim, eu consigo pensar, eu estar sozinho comigo e a minha vida é tão leviana e tão desinteressante que eu consigo pensar na minha vida toda em 15 minutos.
Sim, E depois desses 15 ok. minutos, Sim. por acaso é uma coisa que eu faço bastante, é Ou pensar seja, na minha vida toda constantemente. Sou um bocadinho obsessivo nesse sentido. isso é a vantagem de ter uma vida desinteressante, é que consegues pensar na vida toda, 15 minutos Sim, chega. Ok, isso exatamente, é. exatamente. Aquele aniversário quando eu fiz 10 e o aniversário quando fiz 20 só para festejar os aniversários que acabam em zero, foram muito giros, de facto. Depois daí não aconteceu muito mais. Os 30 já não festejei porque já não tinha amigos. Pensar isso, e ao final desses 15 minutos, que não é, mas as pessoas de facto ficam obsessivas a pensar, mas eu sinto, porque sou muito confortável a pensar na minha vida, faço-o constantemente, estou sempre a bater mal às vezes com coisas que fiz no passado, coisas que poderei fazer no futuro, mas há dias em que eu estou bem com a vida e simplesmente estou aborrecido. Isso é Existe um. muito hoje em dia, a Mas necessidade de ver Reels, a necessidade do TikTok e não sei o quê. Às vezes nem estou a ver o Reel em si, estou de cérebro desligado a ver uma coisa só porque me aborreço muito facilmente. também já está aí um problema qualquer. Porque raio é que Ah, isso é precisas. provável. O problema aqui é provável. Não é focando em ti, é focando. E eu não estou completamente imune a esse apego pelo bombardeio de estímulos. Há aqui qualquer coisa. Estamos a tentar fugir de qualquer coisa. Eu estava mais a pensar, imaginando que o ser humano é uma espécie de marionete, no decurso da vida, alguém está-te sempre a controlar. Alguém, ou desejos, ou... E o facto de estar sozinho, começas a afastar tudo aquilo que não te pertence realmente. É uma oportunidade para pensar, ok, é isto realmente que eu quero fazer? E depois, tanto pode vir esta facção de ideias, como a facção dos medos. A facção, epá, afinal, há aqui qualquer coisa, depressão, ansiedade, ou qualquer coisa que eu preciso trabalhar. Do ponto de vista criativo, quem foge deste momento em que está sozinho, dificilmente vai conseguir chegar a algo bom. Porque é Aí aí concordo. porque é Aí aí que concordo. tu afinas a cabeça. Caso contrário, estás sempre a ser controlado por outras coisas. Coisas que ouviste dizer, deve ser assim ou assado. Esse momento de solidão em que afinas a cabeça e percebes as tuas falhas, eventuais qualidades, porque senão estás sempre ao sabor da maré. Certo, certo, certo. Concordo, concordo. No fundo, concordo contigo que deve de haver uma regularidade nisso. E que há, se calhar, muita gente que tem medo de se ver a si própria. Tirando um criativo que de facto tem que estar sozinho e perceber-se e perceber os outros, porque depende muito de como é que tu lês as pessoas, não é? Um criativo bate muito por aí. Uma pessoa dita normal, até que ponto é que tenho que fazer um check-up desses? Ai, agora vou ver a minha vida, Pois vou isto descobrir entra. quem sou, vou até a Santiago de Compostela a pé e vou chegar uma pessoa nova e não sei o quê. Quantas vezes, não precisas fazer uma vez por ano isso, precisas de te Mas descobrir. o descobrir para já não é uma coisa que fica fechada. Estás sempre em mutação. Supondo que consegues descobrir, no próximo ano tu já és outra coisa. Precisas Verdade. de sucessivas descobertas. Eventualmente haverá casos em que a pessoa não muda assim tanto. Supondo que estás sempre à procura de qualquer coisa. Imagina, de uma descoberta para a outra, tens que ir acumulando descobertas. Este ano vou ser diferente da pessoa que fui o ano passado e da pessoa que vou ser o ano que vem. Mas se calhar a diferença não é o suficiente para uma caminhada. Até que ponto é que nós temos que, tipo, parar Eu acho que aqui a diferença e é refletir? como é que queres estar Porque na também é vida. cansativo. É cansativo, mas nada do É que. super Mas, cansativo. mas nada do Tipo, que. é por isso é que é tão mais fácil ter uma certeza, ter certezas sobre a vida, estar constantemente a questionar-nos daquilo que nós achamos que Porque é muito chato. vais chegar a um sítio em que não tens a certeza de nada. Ainda Não por tens cima. certeza. Está completamente nos antípodas do homem contemporâneo. Se reparares, hoje, ainda mais depois da pandemia, a maioria das pessoas reage quase por impulso com uma teoria da conspiração a qualquer coisa que apareça. Mais uma vez, o medo do vazio, o medo da incompreensão, de estar diante de um fenómeno que é tão grande que não consegues compreender. Eu tenho de jogar qualquer coisa, uma legenda. Imaginando que cada episódio é um quadro. Eu tenho que legendar este quadro à queima-roupa. Tem de ser. Este quadro não pode permanecer sem legenda. E o caminho de um homem dito que vai pela senda do conhecimento vai chegar a essa conclusão de que nada é fixo, não há certezas de nada. Esse é o paradoxo do Ah, mas conhecimento. é muito. Eu Quanto mais sabes, compreendo, mais sabes que não sabes. certo, eu compreendo, mas a cena do conhecimento
é muito cansativo e às vezes é muito mais interessante. Tu nunca desligaste o conhecimento, a cena de será que isto é verdade, será que não é verdade, vamos analisar e deixas-te só levar. Tipo, por Sim, sim. exemplo, eu não acredito nos horóscopos, mas acho lindíssimo e interessantíssimo a maneira como as pessoas ligam os horóscopos à vida delas. Torna a vida muito mais interessante. Acreditar em Deus e em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Peço desculpa. Pensei que ias pedir desculpa ao Filho de Deus. Peço desculpa. Esta altura já devia saber o teu nome. Às vezes é tão mais fixe, tipo, fingir. Não é nem é fingir, é tipo, deixaste-te levar pela crença e passar a ser uma certeza tua. Sim, de facto, eu estou cansado da cor da minha parede ser amarelo estrelado porque eu sou gêmeos, eu gosto de mudança constantemente. Estar constantemente a analisar tudo, eu às vezes dou por mim a fazer isso e eu começo-me a odiar. Análise focada num objeto. Não estou a pensar no mal do homem contemporâneo. Mais uma vez ia buscar o David Foster Wallace, uma das profecias dele, que é a autoconsciência. E isso hoje vemos em todos os filmes, em todas as séries, no stand-up. Eu estou a pensar sobre aquilo que estou a pensar. Todo o Sim, gesto é cuidadosamente. E o que é que isto faz? Se pensarmos na existência como uma dança, tu estás a parar a cada gesto. A dança fica toda fragmentada. Se cada um de nós fosse um espetáculo de dança, empobreceu. Porque, em média, muito. não há fluidez nos gestos. De um gesto para o outro, estás a pensar: o que é que será que as pessoas vão pensar de mim? A dança quebrou-se. A dança da existência quebrou-se. Sim, a cena de deixar-nos levar só pela emoção da coisa, estás a ver? Sim, Isso é um exemplo muito fixe. aquilo que eu estava a pensar é mais em relação a qualquer coisa que se apresente à minha frente. Assim que se apresenta à minha frente, deixa-me lá ver que tipo de relação é que eu posso criar com essa coisa ou pessoa. Sem me deixar levar. Também não quero que a dança se interrompa. Deixa-me lá ver até onde é que isto vai. E às vezes leva ao erro. Se estiveres a pensar na questão da arte, o que é o erro, não é? Se estiveres a pensar numa verdade mais científica, ok, o erro entra aqui. Também não estou a pensar naquela frase típica da ativista dos últimos anos e está tudo bem. Como se, Sim. independentemente daquilo que tu fazes, está sempre tudo bem. Há qualquer coisa que se ganha nesse deixar fluir. Porque se tu parares, provavelmente já te aconteceu quando estás assim quase numa atmosfera criativa e as coisas saem-te. Estão-te a sair e se por alguma circunstância és interrompido, uma chamada ou alguém vem ter contigo a falar de um assunto que nada tem a ver com aquilo, quebra-se. Ok, a chamada de Zoom. E depois para entrares pode ser difícil ou impossível, dependendo da fundura a que tu chegaste. Se estás num sítio, se por acaso conseguiste chegar a um sítio que nunca tinhas chegado, pode ser muito difícil voltar lá. Se tu estás a tocar um sol virgem, pela primeira vez chegaste àqueles temas e àqueles ângulos. És retirado dali, epá, pode ser bem difícil voltar. Já é difícil um sítio qualquer, na província da criatividade, és escorraçado, alguém que te bate à porta para te dar uma encomenda e tu foda-se. Já se foram os pensamentos, Certo. já, com algum treino consegues voltar. Estás a escrever várias coisas, escrever assim, deixar fluir e de repente, há aqui uma coisa, há aqui uma nova forma de ver isto. E de repente interrompem-te. Quando chegas a essa profundidade de pensamento ou de criatividade, tu, depois de descobrires isso, já te aconteceu alguma vez? Primeiro, Já. vais com um propósito. É só mesmo aquela cena que tu estás a dizer de estou parado a analisar-me a mim próprio, cheguei a esta profundidade e agora o que é que eu vou fazer com isto? Qual foi o propósito de eu chegar até aqui? Eu raramente me ponho na equação. Para aquilo que eu faço, eu raramente interesso. Olha, afinal estou aqui nas entrelinhas. Não tenho importância para aquilo que eu faço. Não te achas o protagonista da tua história? Nem o melhor ator secundário, pelo menos? Não, não. Tendencialmente, eu tento ser um observador. É claro que isto é impossível. Isto é teórico, é impossível. Aquilo que eu quero é ser um observador e a coisa está à minha frente. Mas a partir do momento que a coisa nota a minha presença, a coisa modifica-se. Aquilo que existe, a relação entre fotógrafo e modelo. Antes da câmara Ok. é uma pessoa normal, assim que vê uma objetiva, modifica-se. Tento apanhar as minhas ideias assim, sem que elas percebam que eu Certo. estou. Se pudesses ser um observador invisível, era o que tu eras. Não para motivos Não para fins tipo. masturbatórios, é isso que ias dizer? Exatamente, não, não para esse tipo de coisas. Seria o ideal poderes observar, ser o observador e analisador de todas as entidades, é É isso? claro que isso, em parte, é impossível.
Há um caminho a fazer, mas o perigo de não fazer isto é acontecer aquilo que há pouco dissemos. Todos os temas são um pretexto para falar de mim. É como se eu desse uma volta muito grande e de repente estou a falar de mim outra vez. Não é isso que eu quero. Se há algo meu naquilo que eu faço, é o caminho. Eu estou em direção a qualquer coisa. Mas eu não interesso ser um Roberto ou ser um Zé ou ser. Não Sim, interessa. mas não interessas ou ficas desconfortável? Por exemplo, neste momento estou a fazer esse tipo de perguntas e estou sempre a bater na tua pessoa, sempre a chegar à tua pessoa. Não importa ou deixa-te desconfortável? Não, acho que, por exemplo, no outro podcast que eu tenho, no Túnel de Vento, onde eu. Que aquilo já tem. Daqui a pouco está a chegar ao episódio 700, já experimentei muita coisa. Eu sou uma espécie de lente em que alguma coisa que partiu de trás passa por mim e há de chegar a algum sítio. Um apiadeiro da ideia. Eu não sou o fim da ideia. Senão começa a ser uma coisa sobre mim. Eu quero que a ideia me transcenda. Eu não quero que a ideia fique em mim. A ideia vai à vida dela. Vai à vida dela. Mas eu acho que há sempre um perigo quando estás demasiado apegado às coisas. A província do ego é muito pequena. Quando consegues derrubar essa província, perceber que há qualquer coisa para lá disso, epá, o mundo é muito maior. Sim, isso é verdade. Mas tu consegues, por exemplo, voltando ao humor outra vez, fazer uma piada. Aconteceu com o Joca que quem é que foi? Foi uma página qualquer que pegou numa piada do Joca e partilhou-a sem nomear o Joca como o criador da piada. Contigo, sei que já aconteceu, que já te ouvi a falar sobre Sim, isso, até milhares de com, vezes. Milhares de acho que com a vezes. Catarina Matos. Matos. Vi-te a falar sobre isso, mas tu falas disso de forma blasé, mexe contigo. Já houve várias gradações. Mexe comigo em Aí entra o algumas. ego, certo? Se é uma ideia que queres que passe por ti e a ideia já não é tua, não importa quem pega, neste caso, é uma piada, não importa quem pega nela ou importa. Pode haver essa rasteira. O que me faz confusão é quando há pessoas, sejam comediantes. Por exemplo, eu não vivo da comédia, mas se há pessoas a viver da comédia com coisas minhas, do ponto de vista global, o sistema está pervertido. Os maus, ninguém sabe porque é que eles são maus. Todo este jogo de percepções está todo errado. Ou seja, o sistema está todo errado. Eu já vi isso acontecer de facto, mas se ainda assim essas pessoas que pegaram no teu material, nunca é no material todo, é sempre um bocadinho aqui, um bocadinho a este, outro um bocadinho àquele, se elas não usassem o teu material e usasses tu, e não funcionou contigo para viveres da comédia, mas está a funcionar com eles, o que está a mexer contigo é o facto de eles estarem a viver disso, isso é tudo ego, já que não consegues viver da comédia, seja por que razão for, mas fizeste tuas piadas, por alguma razão não funcionou contigo. E tu entraste em paz com isso, quando as fizeste. Mas depois alguém pega e funciona com elas. E aí já te faz confusão. Não pode ser por questões de carreira, de viver disso monetariamente. É uma questão de ego, certo? Em última análise, será de perceber que o sistema está todo minado das percepções. Daquele jogo de considerares que uma piada é boa ou má, do comediante é bom ou mau, não existe, é um jogo do acaso. E quando tu percebes isto tudo, para utilizar uma palavra muito em voga hoje, este desfazamento estrutural, tu percebes que não vale a pena fazer, ou no sentido de vou fazer uma piada boa para quê? Ou, não queria dar este exemplo, mas aqui uma suposição. Supondo que eu faço uma piada que nunca mais ninguém fez, um ângulo completamente novo. Não sei se é uma questão de ego, mas a nível de arquivo, eu é que devia estar associado àquela ideia. É diferente tu criares uma coisa que nunca existiu e alguém pegar, olha, leva e aquilo fica com o crédito. Nesta coisa do crédito, devemos atribuir sempre o crédito aos pais das ideias. Se não o Mas sabes fizermos, que há qualquer coisa aqui de perversão. Porque de repente o plagiador passa a ser o criador e o criador passa a ser o plagiador. Também há isto. São os números que ditam tudo. Se o plagiador tiver mais números que o criador, então o criador é que é plagiador. E quando chegas a esse ponto, percebes que o jogo está tão corrompido que é melhor entrar numa quase de Frederico. Pôr fogo a tudo. Se é assim, vamos pôr fogo a tudo, já que o sistema está tão conturbado, há tantos círculos de fantasia, temos que fazer aqui outra coisa completamente diferente. vou-te pôr aqui outra questão. Cruzando uma Sim, coisa sim. que há pouco não disse e ficou no ar, aquilo que me fez confusão há uns tempos, é uma cena quando um artista. Acontece muito com poetas, a figura que nós chamamos de poeta maldito. Um poeta
que não é bem querido pelo regime, ou que tem uma poesia intragável, ou porque é contra abertamente o regime. Pensamos no Saramago, talvez, pensamos no Herbert Welder, pensamos... O que é que acontece ao longo do tempo? Se o escritor ou o poeta for realmente muito grande, há este processo de trazê-lo para o sistema. Mais ou menos o que estamos a falar, é claro que a escala é completamente diferente, faz-me confusão. O sistema a querer recolher os louros de alguém que tentou dinamitar o sistema. Isto é uma ideia que ainda ninguém conseguiu fazer, por mais azedo, por mais dinamite que o escritor ponha na sua obra, há sempre a tentativa de o trazer para o sistema. É uma questão de tempo. Alguns demoram mais, outros menos. Vamos supor que é possível pôr, por exemplo, dinamite nas entrelinhas toda a tua obra. Mais à frente, alguém vai interpretar a tua obra, alguém vai interpretar aquilo como frases mansas, supondo que é a literatura. E ao interpretar aquilo como frases mansas, só vai pôr o ridículo, expor o seu ridículo. Não percebeu nada de nada. Mensagens encriptadas contra os futuros domesticadores da obra. E aqui acho que ainda não houve nenhum... Ninguém está livre disto. Ninguém está livre de, mais à frente, ser trazido para o sistema. Aquilo que aconteceu, e acho que já está mais ou menos consumado, com Fernando Pessoa, aquilo que eventualmente vai acontecer com o Herbert Welder, aquilo que está a acontecer com a Agostina Bessa Luís, figuras que não foram engolidas pelo sistema enquanto vivas, mas assim que morrem, já não têm força para combatê-lo e vão sendo assimiladas. Exemplos práticos. Os políticos a usar versos de Fernando Pessoa, quando o Fernando Pessoa estava a escarnecer do político, é claro que isto, para a maioria, não tem grande peso. Este apropriar-se das coisas... Neste caso para o Fernando Pessoa, não é? Teria peso para o Fernando Pessoa, é isso que queres dizer? Provavelmente, em vida, se ele visse isto, insurgir-se-ia certamente. Certamente. E o caso do Herbert Welder ainda é mais, porque ele levou uma vida abertamente contra tudo que é estes joguinhos, e agora, após a sua morte, supondo que ele consegue ver o que está a acontecer atualmente, é um jogo vão, porque vai ser Sim, mas assimilado. se está a ver o que está a acontecer, está numa posição como Portugal olhar para a Ucrânia, não é? Tipo, está longe a guerra, não nos Sim, sim. acontece Sim, propriamente mas, nada. mas fechando O isso, máximo que não... pode acontecer é subir os preços do atum aqui no céu, porque estão a usar as minhas Não referências sei lá em se, baixo. não sei se respondi à tua pergunta, mas O que eu quis mais ou menos pegar, estava a meter-te mais ou menos entre a espada e a parede, na cena de dizeres que não importas, que és só um mapeadeiro. Ao mesmo tempo, o ego entra em questão quando usa um trabalho teu. Imagina, o que interessa é a ideia a passar por ti e o que interessa é o caminho da ideia, eu sou só um mapeadeiro. Isso é bonito de se dizer, mas existe um ego associado, como foste tu que criaste a ideia a caminhar. mas pensa na ideia como se fosse um filho. Tem alguma ligação com os É, pais. é ego na mesma, Se a coisa correr envolve ego saudavelmente, na mesma. o filho vai percorrer o seu caminho. É expectável para Sim, uma ideia. é o meu filho. Percebes? Nenhum pai, em geral, pai ou mãe, gosta quando o filho vai e se mete na droga, por exemplo. Não vai dizer, "Ó, este é o meu filho, este aqui é o meu filhinho, aquele que está ali na Casa Azul, está neste momento em recuperação." E dizem, mas dizem com tristeza, percebes? Essa associação é como se fosse um filho, tem um ego associado na mesma. É o que eu acho, percebes? A gente dizer que é só o facto do ego estar sempre presente, Mas por aí conservador e altruísta. Mas para aí tinhas que meter o ego em situações de assalto. Aconteceu, por exemplo, aqui. Estou-me a rir, não sei porquê, porque agora tenho vontade de rir. Agora já te riste, Já me já ri. foi. Agora não vou contar a Já, história. Porque agora já ainda não se eu sei não, o que é que disseste, se eu mas não contar a já te história, vais não posso lixar. ser cancelado. O gajo riu-se numa situação Não, incómoda, mas as pessoas não sabem. Será que dá para ser cancelado assim? eu vou ficar sério, vou dizer que não tem piada nenhuma. Conta lá a história. Aqui uma loja de chineses, ou de chinês, o que tu quiseres, foi assaltada há 2 semanas. A postura da mulher, da dona, acho que estava sozinha, foi defender-se contra o assaltante, resultando em várias navalhadas. E já não sei para onde é que eu queria ir. Para onde é que eu queria Sim, ir. só isso tem muita graça, ó Roberto. Só isso tem mesmo muita Não, piada. já sei para onde é que eu queria ir. Já sei para onde é que Ah, eu ok, queria ir. ok, ok. Pondo isto em questões de ego. É uma defesa. Se deixares a questão de abdicares das tuas coisas livremente, eu percebo que possa ser entendida como questões de ego, mas não é bem questões de ego. É uma questão de
tem de haver aqui uma ordem. E esta ordem é no início. Depois pode a ideia ou o livro pode ir à Então, mas vida dele. imagina, Se esta ordem não for, como é que eu ia dizer, não for imposta logo no início, então é um Texas. Depois há vários artistas potencialmente que podiam viver confortavelmente e que não estão, e pessoas sem talento a viver às custas. Realmente me faz confusão este parasitismo. Sempre me fez confusão. Seja neste nível, seja nas universidades, sejam esta questão de parasitar o outro. A mediocridade parasita o outro, não é o ego, é uma questão visceral. o parasita mexe contigo, mas imagina que existe a possibilidade, porque existe, e às vezes é assim que funciona. Eu pego numa ideia e formo a minha ideia, mando-a para o mundo, e está ali no cu da ideia, está a dizer Mário Moreira. A ideia vai e alguém pega e apaga o nome que está ali no rabo e pega nela e faz dela o que quer, mas o que essa pessoa faz da ideia o que quer fica de facto melhor. Pegando num aglomerado, se calhar, de outras ideias que ela tem ou que foi Mas pegar, isso aí é fica de outra facto coisa. melhor. E Isso aí é vai e pega e atira a ideia para a Não, frente. isso aí é completamente diferente. Isso é a história Mas das é uma ideias. possibilidade. Sim, mas isso é É outra uma coisa possibilidade. completamente diferente e não há nada a Tem fazer. que haver uma E pessoa. Aí está-se bem. até te pode doer um bocadinho, mas é uma coisa que tens de deixar ir. Eu estou a pensar no caso de transplantar uma coisa de um lado para o outro e fazer vida. Sim. Sempre me fez, desde que me lembro, é uma reação visceral. Esta coisa de um medíocre poder prosperar à custa de alguém com talento é uma coisa que, até do ponto de vista humano e até cinematográfico, estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Há um escritor que diz: a coisa mais bonita de ver é veres um homem ressuscitar. Foi dado como falhado, como perdido, e de repente desabrocha e tu, este gajo estava morto. Morto não no sentido literal, mas no sentido metafórico. É a coisa mais bonita que podes... E eu concordo. De alguém muito medíocre poder prosperar à custa de alguém com muito talento sempre me fez confusão. Para aquele com muito talento, se por acaso for como é que eu ia dizer, uma trajetória em que foi parasitado ao longo da sua vida, esta pessoa vai tornar-se num demónio. A pior pessoa possível. Alguém que foi parasitado a vida toda, que lhe foi negado, por consequência, uma forma de se efetivar, para utilizar as palavras do Agostinho da Silva, estás aqui para te efetivares, para descobrires quem és e levares isso avante. Porque havia muito e agora não existe tanto porque as pessoas querem um retorno imediato, mas de facto, pegando outra vez em Bach, que é o único compositor que eu conheço para trazer aqui à história, não conheço muitos mais, havia muitos que o talento nunca vinha ao de cima até depois de mortos, percebes? Até que ponto. Estou a tentar justificar uma coisa que não consigo justificar também. Até que ponto é que essa pessoa que tem talento, ao ser parasitado, ok, torna-se demónio, compreendo isso, mas até que ponto é que ela simplesmente. Não se transcende ainda mais. Sim, exato. Sim. Tipo, seja porque vamos todos morrer, ou seja porque o que interessa é a minha ideia e não eu estar associado à ideia, pelo menos trouxe coisas boas. Tipo, sei lá, não foi o criador da eletricidade que roubou a ideia a outro gajo. Sim, sim, sim. Segundo se conta, não No sei. entanto, a eletricidade, lá está, não sei nomes. Eu devo ter visto isto num TikTok qualquer e por isso é que eu sei esta informação. Supostamente Mas o o que Edison interessa é que existe roubou o eletricidade para toda Tesla, a gente, acho. certo? Mas o O Tesla acabou por Edison, ficar o conhecido, Edison, sim, que ele fez ficou. aqueles carros e não sei o quê, e ele é muito conhecido por isso. O que interessa é tipo, a ideia da eletricidade foi roubada, apesar de estar a ser associada a uma pessoa à pessoa errada, a eletricidade veio trazer, a ideia é boa e veio trazer uma mais-valia para toda a gente. E no fundo não é isso que importa. Não, porque Uma o ego é postura. sempre melhor, tipo, Estás nós a usar, estamos é agarrados a assim, isso, mas estás a usar uma postura cínica. Ou seja, aconteça o que acontecer, seja o maior roubo à face da Terra, é só uma questão de tempo para podermos. Aquilo que nós dizemos do humor, é tragédia mais tempo. Independentemente daquilo que aconteça, pode ser um crime hediondo, mas deixa passar uns anos, uns séculos, uns milénios, e é relativizado. havemos de conseguir tirar vantagem daquilo, não é? É só uma questão de Exatamente. tempo. Se bem que há aqui uma diferença. Se pensarmos na arte e na eletricidade, são dois domínios completamente diferentes. A arte é o domínio do inútil, não é útil no sentido que o martelo pode ser útil. O que torna o facto de estar associado a algo inútil, não é? No caso, a arte, ainda mais.
estranho a gente querer tanto estar associado à ideia. Não sei se me fiz explicar Sim, bem. sim, sim, eu percebi, Também não consigo explicar melhor. mas não será mais estranho ainda aquele que se apropria da ideia não sendo dele? Isso não é nada estranho. É como eu ver uma boa ideia, quem me dera ter tido essa ideia. Apenas tenho o discernimento de não a ir roubar, certo? Ou não a utilizar para mim, ou whatever. Torna ainda mais estranho uma coisa que Porque não é útil haver tanta necessidade de ter o nosso nome associado a ela. No fundo, não interessa para mais ninguém a não ser para o indivíduo. Por exemplo, eu hoje fui, lá está, fui ouvir podcasts, fui dar a minha caminhada junto com os podcasts. Existe, onde eu moro, tenho um passadiço e tenho uns grafites altamente. Eu não conheço nenhuma pessoa que faz grafites, mas tu passas na rua e tu vês grafites em todo lado. Todos eles estão assinados. tu supões que há pessoas a fazer grafite, é isso? Estamos a supor, não é? Pode não Sim, haver. vamos supor que são pessoas. Vamos supor que são pessoas, que não é tipo nenhum cão E ou se nenhum forem gato. extraterrestres? Os extraterrestres só vêm à Terra para fazer grafites. A conclusão que eu chego é que são tão frágeis como nós porque têm que assinar. O extraterrestre João, foi que eu vi hoje. Supondo que o mundo deles é o mundo que proíbe grafites. E eles percorrem o cosmos todo em busca de um planeta que ainda não é que seja permitido, Aceita mas. grafites. Yeah. Fazia mais sentido era em Marte, não há ninguém para te chatear. Mas Se eles bem que se calhar a Terra não agarra, não é? Tu metes lá um bocado de tinta o e começam contraste, aquelas sim. ventanias. Também O querem que. extraterrestre João esteve aqui. Também há este grãozinho de ego. Em Marte, supostamente, não há ninguém lá. E eles querem também que a sua obra seja vista. Tem Certo. que conciliar onde é que eu posso fazer grafites, onde que há vida. Há de haver também planetas onde a vida se extinguiu e restam os restos dessa civilização. Eles podiam fazer grafites aí, mas não estaria ninguém lá para ver. O único planeta que preenche os requisitos nas imediações, pensando em anos-luz, é o nosso. Então venham para cá. Venham para cá. Epá, tenho umas estradas em Gondomar incríveis para fazer uns grafites mesmo giros. Até porque já gastaram tudo na Lua só podiam desenhar crateras. Imagina, a superfície da Lua era limpinha, era mesmo smooth. E as crateras que a gente vê é tudo pintado. Está um trabalho incrível, bem feito. Já dá um efeito de Sim, profundidade, mas no fim aquilo sim, é só uma sim, sim, bolacha, sim. não é? Aquilo é só uma bolacha Interessante, sem. interessante também é esses extraterrestres de facto terem nomes iguais aos nossos e falarem português e acima de tudo precisarem que a gente saiba que foram eles que desenharam aquilo. Eles podem ter nomes iguais aos nossos. Eu não sei se esta ideia partiu do Supondo proprietário. que eles leem as letras da mesma Sim, forma, se sim, sim, calhar sim, sim. eu leio João, mas está lá escrito tipo Fighting Night ou caralho. Eu não sei se foi o Elon Musk, o patrão do Twitter, que há uns tempos teve esta ideia. Estaríamos a caminhar para um dia em que os nomes deixariam de ser necessários e teríamos um número associado. É mais ou menos o que acontece, não é? Já nós temos um número associado a nós e depois o nome é para questões vá, do dia a dia. Os extraterrestres chegaram a esse ponto na civilização em que deixaram de usar nomes, só números. Aquele é o 10.042. Até podiam ter uma letra, vá. E às tantas já estou a pensar. 1042A. Ou em vez de nomes tinham tipo matrículas, por exemplo. E chegavam. O quê? Dá para ser assim? João? Os nomes deles eram as nossas passwords fortes, É isso estás a mesmo. ver? Basicamente era por aí. O nome dele tinha que ter sempre uma letra maiúscula, dois ou três números, A password deles não podia ser o nome deles. Para eles, o invulgar seria, por exemplo, pôr na password Maria, porque ninguém se ia lembrar de Maria. bem visto. Mas também o teclado deles Pois, trabalhava com o QWERTY, não. pois, Tipo, não faz sentido. yeah, yeah. Às tantas Não faz muito era sentido. por Se bem telepatia. que, sendo extraterrestres e tendo aviões para vir até aqui fazer grafites, se é que lhes chamas aviões, se calhar não é aviões, não interessa como é que eles vêm cá. Têm tecnologia para ter. O computador deles é o cérebro deles, então eles podem criar a sua própria língua e ver a língua deles. Se calhar já nem comunicam com frases, comunicam com imagens, uns com os outros. O que era interessante, imagina, eu e tu estamos aqui, se fôssemos os extraterrestres, o João e o Manel, a gente não estava a conversar, eles já nem têm boca. Evoluíram de tal forma que nem têm boca porque não precisam de falar, precisam de boca para comer. Podem ter pele de sapo e então aí absorvem pela pele.
Já não precisam de boca. Mas supondo que têm boca, supondo se não há tantas complicado criar aqui uma relação, até em questões Agora ia ser práticas. mesmo badalhoco. Eles precisam de boca, embora não falem, precisam de para comer e fazer broches. E há, por exemplo, podem ter chegado a esse estágio de sem boca, mas depois pensar: não, 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 temos que regredir, não, não, a gente precisa de boca, a gente Exato. precisa de boca. Na Terra eles têm pelo menos 3 buracos, nós temos de ter Yeah. igual. E depois há um que exagerou: bom, se eles têm três, eu tenho que ter nove. Mete aqui uns dentes Por que eu gosto de acaso, sentir o perigo. nós quando pensamos em sexo, pensamos em sexo oral, se pensarmos na mulher, sexo anal, vaginal e oral. Mas eu acho que estamos limitados ao número de buracos. Por acaso, houvesse mais buracos, buracos no sentido em que dá para enfiar qualquer coisa, havia mais variantes de sexo. Se o nosso corpo fosse recheado de buracos, chegava a um ponto que tu nem sabias que nomes dar. Existe falta de buracos, de facto, que a gente até tenta criar buracos onde eles não existem. Tipo, quando é as chamadas espanholadas, não existe propriamente ali um E buraco. aí já há uma E, no entanto, inventividade, tentas não é? criar qualquer coisa. Foi alguém que se fartou dos buracos, porque são só três, temos que inventar aqui qualquer coisa. Sim. A cena de juntar os pés e ficar ali aquela formazinha, que é parecido Ou com a seja, vagina, mas não é bem. ou seja, o homem está a tentar criar mais buracos. Sim, exatamente. Se as ideias de Darwin estiverem certas, se começarem a aparecer homens com mais um buraco, são esses que vão prosperar. Porque nós queremos homens e mulheres com 4 buracos. Não sei onde é que vai aparecer o outro. Imaginando que o umbigo aparece aqui um buraco. Começamos a usar esse buraco para o sexo. Só não é fundo o suficiente, no fundo. E até é fofinho porque aquele cotão todo que lá cria, É amortecedor, é amortecedor. sim, com umidade suficiente, se calhar funcionava bem. Se fosse um bocadinho mais largo, um bocadinho mais fundo, era um ótimo buraco do umbigo. E certamente haverá alguém a fazer transformações. Não sei se já viste aquelas pessoas que modificam. Claro, isto, cirurgia Que nome estética é que tu não. davas a essa posição? Não é o Sim. 69, tenho o 69, que é o contrário. Se fosse com um umbigo, a posição tinha que ser tipo um X, estás a ver? Está uma pessoa assim e a outra está atravessada a meio de barriga para baixo. Não sei. Não cheguei aí, não cheguei a pensar. Cheguei à ideia de que faltam buracos e se houvesse mais buracos, o homem ia experimentar. Não havia a hipótese de o quê? Há mais Claro. buracos para enfiar a picha e nós não pomos? Já havia desde a antiguidade, agora estaríamos no tempo dos romanos, já enfiavam a picha no umbigo. Se o homem avançou, foi nesse sentido, de experimentar os buracos. Há quem ponha no tijolo. A ideia é essa, de vamos experimentar a ver se dá. É sempre esse Sim, espírito não deve, aventureiro. em boa verdade, não deve ter havido nenhum buraco que não tenha sido experimentado de alguma forma. Yeah. É só preciso, lá está, fazendo círculo à conversa, é só preciso estares contigo, só contigo, o tempo suficiente, sozinho o suficiente, e os teus pensamentos vão-te levar a pensar: ok, vou experimentar um buraco. E se calhar é por isso que a tecnologia evolui. Criar coisas com outros buracos. É para aí que a ciência vai. Como é que é? A regra 34? É tudo associado ao sexo. Achas que era possível, imagina, se a gente se reproduzisse por osmose, como as células, estás a ver? Não sei se é por osmose, peço desculpa pela minha ignorância a quem possa estar a ouvir. Mas como as células, em que Sim, simplesmente sim, sim. te divides. Devia. Era essa a reprodução, não havia necessidade de sexo. Será que havia vontade de viver? Dirias que o sexo move todo tipo de Epá, motivações ou há outras eu acho, motivações transcendentes a isso? eu acho que há outras. Pegando no nome que há pouco disse, Freud falava de um sentimento oceânico associado aos artistas, que se aproxima muito. Um artista com aquela fome que se equivale a essas coisas. Seja como for, o sexo, seja na sua presença, seja na sua ausência, define o homem. É quase impossível pensar o homem sem esse lado. Não é só o sexo em si, é até chegar ao sexo. O pós-coito na stand-up, se agora instalasse os dedos, o sexo e tudo o que está à volta do sexo, encontros, qual era a finalidade? Se não houvesse sexo, não havia finalidade para ter encontros. Vais-te encontrar para quê? Sim. Terias os teus amigos, mas aqueles encontros de cariz mais íntimo, não havia necessidade. E tudo o que está associado a É isso, verdade. seja os embaraços, seja a possibilidade de concretizar, seja o falhanço, seja o pós, acho que a stand-up ficava mais pobre. Ficava... Muito mais. Eu quase não tinha texto. É uma coisa que eu ando a lutar. Não, não é que seja in your face. Ando mesmo a lutar para ter texto que tenha zero sexo associado. Zero.
O teu público é o quê? São os extraterrestres? É isso que estás a puxar? Acaba por ser um desafio para mim. Há muitos Yeah, que é hoje em desafio, dia é um desafio. estão a fazer isso. Ter um texto que esteja com zero sexo associado, que tenha mesmo muita graça, há muitos textos desses que não Yeah. estão associados ao sexo. Parece que perde um bocado a graça. Então, se fizeres uma comparação, uma metáfora sexual por aí fora, vai ter sempre mais graça. É muito A minha difícil. experiência, ou a Yeah. experiência que eu tenho tido, as pessoas riem-se muito mais fácil e depois ela traiu. E a pila é como um carro de duas rodas. Porque são Estás a coisas que ver? estão na cabeça. Falaste de pila, são coisas que estão na cabeça. Podem estar na cabeça ou noutro sítio. Mas Certo. pertencem ao ideário de toda a gente. Também era um ponto de vista engraçado. Dizes picha e alguém. O que é uma picha? Pensar nesta pessoa, supondo que é uma pessoa, por exemplo, uma mulher de 30 anos, não é questão de ser virgem, nem sequer concebeu o que é uma picha. Passou 30 anos sem se cruzar com a ideia de uma picha. Não é com uma picha, é com a ideia de uma picha. O que é uma picha? Epá, vivi 30 anos, passei ao lado de todas as pichas. Há alguém que é uma mulher bonita, é uma mulher interessante, nunca teve em contacto. O quê? Uma picha? O que é uma picha? É o quê? Um animal? Como é que Adão e Eva, como é que Adão e Eva descobriram qual era o sítio certo para se interligarem sexualmente? Estás a ver? Lá O está. Adão, se for E igual ao homem de a hoje, cena do sentimento, tens a cena do sentimento de olhar para outra mulher e a mulher olhar para ti. Estou a ter sensações. Mas eu, quando comecei a ter sensações, eu não pensei, epá, o que me apetece mesmo é meter o que eu tenho no meio das pernas no que ela tem no meio das pernas. Como é que as primeiras pessoas chegaram a essa conclusão? eu acho que foi Como por é que tentativa e dirias? erro. Foi por tentativa e erro. Há aquela imagem, uma folha qualquer à frente. E A a arriscar. videira. Dizer de alface, mas a alface, isso é uma brincadeira que os gregos faziam. Achar muito graça à folha de alface à frente das pendurezas. Se pensarmos que o Adão é igual ao homem de hoje, foi experimentando buracos. Eles tinham pouco tempo para descobrir, por acaso tiveram sorte. Tinham aquelas sensações e ao final, não sei, Não te sensações, esqueças que não havia daqui a Netflix. 30. O que é que eles Ah, tinham? pois é, tinhas muito tempo, É, o que é sim. que eles Mas tinham? tinham que comer, tinham que plantar as. Eles estavam no paraíso, no jardim do Éden, à fartura de tudo. Eles não tinham que se preocupar com nada. Eles tinham todo o tempo para pensar em coisas. Eles podiam perfeitamente encontrar o release sem sequer chegarem ao buraco de reprodução. Assim como elas, Foi eles sorte. não devem ter descoberto a masturbação antes de descobrirem o sexo entre casais. Senão a Porque se humanidade tivessem morria ali. descoberto a masturbação primeiro, não havia humanidade. Tenho quase a certeza. Não sei se estou aqui a racionalizar demais, mas eu acho que teve que ver com o primeiro Tenho toque. quase a certeza, é uma coisa muito forte de se dizer, de uma cena hipotética, não é? Tenho quase a certeza que o Adão e Eva nunca iam tornar-se mais nada. Vendo o toque. O primeiro toque, seja onde for, é a partir do toque que alguns feitiços se quebram. Da ilusão. Só com o toque é que percebes que o que está à tua frente é real. Seja Adão, seja Eva. A Eva era emancipada, pode ter começado com a Eva. Agora estou a pensar na conclusão desta ideia. O pênis, neste caso, seria o epicentro da realidade. Esta sensação de experimentar o real. Ah, ok, não és uma ficção, és de carne e osso. Fui experimentando até chegar a um sítio que, por acaso, recebeu aquele toque de outra A forma. Eva toca no braço do Adão e Yeah, a folha de videira de repente abre como se yeah. fosse uma portinha. E ele, é por aqui que eu tenho que entrar, já estou a perceber. Foi experimentação, tempo livre se bem que é preciso dar o crédito a quem é devido. A Eva é a inventora do sexo. No momento que ela comeu a maçã, que se tornou mortal e os sexos apareceram. Temos que agradecer à Eva por estas duas coisas, pela morte e pelo sexo. Sim. Obrigado, Eva. Fica bem esta frase dita aqui. Foi a Eva que inventou o sexo. Agora podes pensar, o que é que ela inventou primeiro? Começou pelo broche? O que é que ela inventou primeiro? Mais uma vez vai Exato. tocar. Se houvesse registros, se isto não fosse o da balda, se houvesse um anjo que tivesse registado, neste ano a Eva inventou o broche. O primeiro broche da humanidade. Está aqui. 2 dias depois. É um bocado estranho que ela, com tanta árvore que pode comer fruta, para que é que foi ali meter a boca? 2 dias Ainda depois. estamos a ver os resultados. Adão decidiu fazer a mesma coisa. Primeiro minete da humanidade. Perdeu-se esse registro, certamente. Havia um anjo ou um serafim à porta do jardim de Éden, do jardim do Éden, que tomou registro disto tudo. Há registros de tudo.
Nada pode passar. Sim, exatamente. Esses podiam mesmo ser invisíveis e estar a observar e registavam tudo. Nada está fora do alcance do olhar divino. Deus estava a ver, direto ou indiretamente, podia ter pessoas ocupadas a ver isso por ele. Todas essas coisas foram registadas. Há um registro. Sim, mas isso também foi na altura em que os anjos, os extraterrestres eram chamados de anjos e eles na altura gostavam de observar só. Agora gostam mais é de fazer grafites, já Pois aprenderam assim. tudo o que tinham a aprender e vêm para aqui e faz grafites, vão à Yeah. vidinha deles. E agora vamos para a fase final da conversa. Agora és tu que conduzes. Se bem que não conduzi, fomos aqui. O que é que queres perguntar? O que é que queres dizer? Temos aqui 5 minutos, Sei mas lá, podemos prolongar mais um bocado, sem pressa. daqui a bocado tenho que ir fazer as minhas coisinhas, mas o que é que eu quero conduzir? Não sei. Se calhar voltando às teorias da conspiração, se acreditas em alguma teoria da conspiração, ou Epá, são todas parvas para ti? que eu me recordo, acho que nenhuma. Gosto, por exemplo, da Terra é plana. Não acredito, mas gosto, porque faz parte de um trajeto de teorias. Já muita gente É pensou essa a tua preferida? que é uma coisa que normalmente não me suscita. Não há nada que tu possas pensar, isto pode ser verdade. Não estou a falar só daquelas teorias estapafúrdias. Estou a dizer, tipo, sei lá, o governo, na verdade, não precisava de aumentar os preços e eles conseguiam perfeitamente resolver isto tudo. Tens esse tipo algum tipo de pensamento? Nem precisa chegar à teoria da conspiração, basta pensamento velho do Restelo, como lhe dizem. Velho do Restelo, sim, mas aquilo que eu me tenho vindo a perceber, seja qual for o assunto, todos os assuntos são demasiado densos para sequer teres um ponto de vista absoluto sobre ele. Quanto mais sabes sobre o assunto, mais se torna nebuloso o assunto. Essa coisa de tentar enjaular um assunto numa ideia, isto é isto e acabou, não existe no Pronto, mundo. então outra pergunta. Tens projetos para os próximos tempos? Tem alguns. Tens? Tenho. Queres colaborar comigo um dia? Epá, como já tinha dito, podemos colaborar. Pronto. Podemos É colaborar. só para ficar aqui gravado e Assim já assim, não posso fugir, não? Já não posso assim fugir. já não podes fugir. Yeah, yeah. Porque por acaso acho que tens uma cabeça do caraça. Não me importava nada de fazer uma colaboração qualquer contigo. Acho que era interessante. Ficamos só por aqui nesse sentido. Se quiseres que eu recomende algum humorista que me tens feito Yeah, yeah, nos podes. últimos tempos às Podes ir por pessoas, eu aí. posso-te fazer isso. Em relação a isso, já convidaste malta de primeira linha? O que é a primeira linha? Há pessoas, se calhar, era uma segunda linha, mas se calhar agora já estão ali na fronteira. Quando estão na fronteira Sim, fica ok. difícil. O que é para ti alguém da primeira... Por exemplo, o Dário Guerreiro, que já convidei, é de primeira linha ou de segunda linha? É ter um Olha, toda a espetáculo gente. e o espetáculo está cheio? É isso? É que é de primeira linha? Sim, toda a gente tem pelo menos a nível de humoristas, tem pelo menos um solo gravado cheio e ou Então, o Rui é de já primeira foi linha? apresentador na SIC, no curto-circuito da SIC Radical e ou tem um conteúdo muito conhecido na internet com pelo menos 5.000 views por episódio e ou Isso já é muitos quando, critérios. Isso já é muitos quando critérios. atua quando atua em bares ou em pequenos teatros é sempre em segredo, está a juntar material para o solo. Isso aí, por acaso, é um bom critério. Sim, concordo, concordo. Pronto. Isto é redundante, o exemplo é sempre concreto. Mas o Rui para ti, é de primeira linha ou de segunda linha? Não, acredito que um dia há de ser de primeira linha, acho que ainda não é. O meu critério acho que não difere em nada do teu. Mas Mas sendo, então vamos ver. O Rui Igui tem um solo? Tem. sendo O assim um Rui bocadinho Igui já mais. atuou em segredo? Acho que não Acho atuou que em não. segredo. Esquecendo deste critério, se pensarmos na qualidade, para mim, o Rui, apesar de ter pouco tempo nisto, é superior a muitos daqueles que podíamos chamar de primeira linha. Fica já aqui um bocado estranho. Se a qualidade daquilo que levas a palco é o único critério, então não é primeira linha, está quase. Eu acho que aquilo que apresenta é material já maduro. Primeira linha não tem a ver com a Sim, qualidade. sim, Isto sim. está mesmo a terminar, não está? E se calhar Não, vai abaixo a e gente vamos depois interromper também. dá mais um jeitinho. Quando eu digo primeira linha, não tem a ver com a qualidade, tem a ver com o reconhecimento nacional e por aí fora. A gente sabe o que quer dizer com primeira linha, tipo, É sei quando tu lá. apresentas um espetáculo, uma definição compacta, apresentas um espetáculo e sabes que aquilo, se não escutar, anda lá perto. Todos os outros, Sim. vê-se à rasca. Ou então, se não andar sequer perto, pelo menos tem a capacidade de pagar a cameramans suficientes para tornar a cena dinâmica e parecer que está cheia. Ou pelo menos pagar a um editor para meter a risos maiores de forma realista.
Eu não estou a fugir à tua Exato. pergunta. Se pensarmos nos nomes maiores, não, acho que ainda não convidei nenhum, acho eu. Porquê? Achas que estão batidos? Já foram todos convidados e já disseram o que tinham a dizer? Não sei se foi em gravação, se foi fora. Eu acho que o Ricardo Aruz Pereira ainda dá uma boa conversa. É preciso guiá-lo de outra forma. E o exemplo que eu... Mas em princípio sabes que não vais conseguir, ou achas que depende de ti? Achas que depende de ti tu puxares uma boa conversa do Depende. Ricardo? Depende de mim. Depende de mim. Pronto. Então convida o Ricardo. Provavelmente a conversa mais densa que o Ricardo alguma vez deu em relação ao humor. Foi no 45 graus. Percebe-se que a conversa foi ultra preparada, mas eles foram por caminhos que o Ricardo nunca foi. E mesmo aqueles que ele foi, foram muito mais fundo. Daí o meu parecer, a culpa também é de quem entrevista, claro. O Ricardo, se calhar, está desejoso de ir para certos caminhos, mas só que lhe batem sempre das mesmas coisas. Ele, como é uma pessoa exemplarmente educada, faz a vontade às pessoas. Dizem qualquer coisa, a ti a história da avó, eu foda-se, merda para a avó, merda para o Benfica. Não que ele não queria dizer isto, mas eu quero falar de outra coisa. Seria engraçado quebrar aquela personagem que às vezes leva. Então se for para recomendar, vou-te recomendar estas pessoas que por acaso são todas mais ou menos conhecidas, mas acho que criavam uma boa energia contigo. Acho que poderias puxar alguma coisa delas, posso estar enganado, mas Ricardo Araújo Pereira, Pedro Durão, Salvador Martinha e outro convidado que eu gostava que convidasses, não pela energia, mas porque gostava de ouvir mais dele, Jorge Gonçalves. Já muita gente. Acho Eu, que é eu um, por é um acaso não quero, humorista interessante não quero e que errar. também acho que tem mais para dizer do que já lhe deram a oportunidade. Não Fica conheço. este. Daquilo que eu já ouvi, que já muita gente elogiou o Jorge, pode ser aquele caso daquela figura que, como não faz tanto alarde como os outros, a longo prazo pode ser bom, mas a médio e curto prazo não és notado, não é? Os outros é que estão a falar, tu é como se fosses um mimo ao lado dos outros. Há de chegar um momento em que o Jorge vai ter a oportunidade para falar e aí é que se percebe. E aí é que estas pessoas que são, caladas ao início podem. Não é brilhar no sentido agora é a minha vez, não, não no sentido. Assim que começou a falar naturalmente, perceberam, este gajo é outra coisa. Mas já muita gente falou bem dele. Eu sei que convidei algumas pessoas nos últimos tempos, não sei se é daqueles que eu tinha apontado para convidar. Se não convidei, vou convidar Pronto, no é outro só dia. que a das pessoas que são recomendadas, eu acho que nunca tinha ouvido o nome dele, ou se ouvi, não me lembro. E acho que é um gajo muito interessante e que dá-me uma boa conversa. Acho que sim. Se quiseres sair do leque de humoristas, opá, convida um realizadorzinho de vez em quando, porque também faz falta. Sinto um bocado de falta das outras artes, precisamente porque eu já estou, esteja a fazer bem ou mal, já estou no meio do humor e é interessante ouvir outras realidades, outras artes, até porque existem pontos em comum que nós estamos nos nossos círculozinhos, nem damos conta. Yeah. Existem pontos em comum muito interessantes e a luta às vezes que é preciso e por aí fora. Acho que é um ponto de vista muito interessante. Os egos são diferentes, as preocupações são diferentes. Convida um João Lourenço. Se algum dia quiseres convidar, João Lourenço. Ok, ok. Os links Dou-te para o a contacto próxima. dele. A minha ideia inicialmente era fazer um humorista ou uma personagem qualquer, que era um escritor, mas entretanto os escritores ou não podiam, houve dois grandes nomes de escritores que quase, mas depois não deu, e a coisa começou a tombar toda para o lado dos humoristas. Eu tinha muito prazer em falar, por exemplo, com escritores, porque acho que ouviste a conversa com o Hugo Pinto, mesmo sendo de cinema, houve lá alturas em que introduzi o tema do humor, para perceber qual é o peso do humor para alguém que não está diretamente ligado com o humor. Fazes muito isso, que é pegas alguém que não está dentro desse mundo e juntas ali um bocadinho de. Nós, mais míopes ou mais clarividentes, há sempre um erro qualquer na medição da grandeza daquilo que nós fazemos. E E é é uma bom. forma interessante de enganar o povo. Pensam que vão ouvir uma coisa e há ali uma mistura de temas interessante o suficiente para sair da tua bolha e olhares para além da bolha, porque é a única forma de. O algoritmo não ajuda. Yeah, yeah. O algoritmo está-nos sempre nas mesmas coisas. Então acaba por ser a tua responsabilidade, Roberto,
Responsabilidade não tenho responsabilidade nenhuma. Estou a pôr-te a responsabilidade Não, isto toda, não é até porque eu hoje, responsabilidade nenhuma. Isto é tudo o apenas. que eu sei hoje em dia vem do teu podcast, por isso Estás tramado. tens que educares. Isto não é, Não há isto hipótese. não é educação. Eu não quero educar, nem tenho esta pretensão. É apenas falar e vamos ver o que é que dá. Aquilo que tu disseste, e é mais ou menos aquilo que disseste agora, mas foi fora da conversa, esta questão de trazer pessoas fora da área da comédia, que algumas pessoas dizem. O André Dias, que é guionista, também me falava, eu gosto quando trazes... Porque até a forma de falar e de pensar é diferente. Em teoria, cada humorista devia ter uma forma de pensar diferente, mas vais percebendo que depois há padrões. Ou ainda não estão... Em muitos aspectos é igual. Porque também não tem falado... Depois contradigo-me. Humoristas maduros... Depois também é o lado que há pouco disse. Um humorista maduro depois não vai falar exatamente aquilo que eu quero ouvir porque entra no guião. Estas são as coisas que eu quero dizer em todas as conversas / entrevistas. E vais levar com isto. Pelo menos esses 3 exemplos que eu te dei são o tipo de pessoas que já abrangem o tema, outros temas, estás a ver? Já conseguem fluir numa conversa e improvisar na conversa como se calhar seria interessante e tem pelo menos a meu ver, tem uma capacidade intelectual que pode ser interessante para te acompanhar e não sei o quê, porque às vezes tu estás preso aos burros que aqui apanhas, incluindo eu, estás a ver? Estás preso ali e às vezes podes voar muito mais alto se tiveres o convidado certo. Parte para uma conversa sem... Não é objetivo, mas sem pretensões de preencher... Vou por ali, tenho que passar por ali. Tente sempre, mesmo quando são humoristas, mesmo quando à partida sei que vão tocar em alguns temas parecidos, nunca houve aqui duas conversas iguais. Mesmo quando tocamos nos temas, eu às vezes esforço-me. Talvez o exemplo mais... Eu recordo-me ter pensado nisto na altura, por exemplo, o Rui Cruz, que já foi a muitos podcasts. O meu esforço é tentar, na medida do possível, que a conversa não vá para aqueles sítios onde ele já foi. E tentar que isso não soe demasiado artificial. Cruz foi um bom exemplo. E quantas mais conversas a pessoa fizer, o meu trabalho vai ser sempre mais complicado. Aquilo que há pouco disseste, se houver um momento de tensão, um momento de silêncio, a pessoa, já tenho aqui um guião, daqui para a frente já sei para onde é que vou. E eu tenho de sempre controlar. É claro que isto é sempre um jogo. Eu posso testar. Se a pessoa naquele dia, e eu não sou imune, se estiver mais cansado, não me apetece esticar um bocadinho mais. Se eu vir do outro lado que a pessoa também não está receptiva, eu sou muito partidário daquela ideia de trabalhar com o que temos. Se a pessoa está... vamos pensar aqui nesta coisa, por exemplo, aquele tema que hoje se brinca já com ele, os limites do humor. Eu acho que ainda há muita coisa a dizer sobre isso. À exceção do Ricardo Araújo Pereira, pouca gente pensou nisto a sério. Quais são as implicações disto? E qual é a trajetória desta ideia? O pessoal fica com estas graçolas, é limites do humor, pronto, está terminado. Sim. Citam uma frase ou outra do Ricardo Araújo Pereira e ninguém pensa seriamente nas implicações. O que é isto? Será que o humorista atual já se autocensura? E porquê? Porque tem aspirações e percebe que nos exemplos atuais há aqui um processo quase sistemático de não posso ir por aqui, não posso ir por ali, porque as marcas estão a ver-me e então vou funilando naquilo que posso falar. Quais são as consequências a longo prazo disto? Isto tudo parte dessa questão dos limites do humor. Podem ser reais ou ilusórios, mas tu reages a isso, o humorista atual reage a isso. Eu ouvi esse episódio. Juntei um painel fala aprofundadamente desse tema. Em vez de deixares levar por vários temas, seria esse o tema. E juntavas o painel com humoristas que tu consideras adequados para falar sobre isso e ver no que dá. Eu acho que isso seria um tema interessante, embora pareça gasto, tens razão, não está a gasto. O que está a gasto é a piada que se faz com os limites do humor. Vai suceder muita coisa à volta disto. Quantos episódios já gravaste? Já passou do 80. É o episódio perfeito para o 100. Geralmente fazem sempre um especial. Eu por acaso estava a pensar num especial, mas era outro. Já há uma semana que eu estou a pensar nisto. Sabes aquele documentário, o Comedian, do Seinfeld? Vi falar, nunca vi. Muita gente não é que tenha começado o stand-up, mas a primeira imagem do stand-up deve àquele documentário. Seja aqui em Portugal, seja nos Estados Unidos, muita gente deve qualquer coisa àquele documentário. E eu gostava de um dia, se daqui a 100 episódios, juntar várias pessoas e qual foi a importância desse documentário, qual é o peso desse documentário atualmente, se tem ainda peso, se não tem,
Se aquela imagem do stand-up na altura era uma coisa e já não faz sentido hoje, os perigos daquilo que está lá. Falar um bocado desse documentário que para mim é. Fazer a tal caminhada sem telemóvel e ver o quanto nós evoluímos Yeah, yeah, yeah. e pensar intrinsecamente sobre o que é que se está a passar agora. Yeah, yeah. Acho que faz sentido. É daquelas que nem sequer cheguei ao patamar. Será que isto é execuível? Cada pessoa ter 10 minutos e falamos aqui um bocado. Qual é a importância desse documentário? Se é que tem. Uma das opiniões possíveis é não tem importância nenhuma. Queres acrescentar mais alguma coisa? Tenho muito mais a acrescentar. Long time fan, first time caller, foi um prazer. Opa, igualmente foi fixe. Espero que tenhas gostado. Era essa a minha pergunta, Yeah. se tinhas curtido a conversa. Yeah, yeah. E no fundo é isso que importa, não é? Temos que avacalhar um bocadinho mais. Ficou a promessa do avacalhanço e depois o avacalhanço não aconteceu. Pois. Aí temos que avacalhar um bocado mais, mas Yeah. de resto foi altamente. Adorei parecer inteligente, em que usei palavras que nunca tinha usado antes, tipo blazer. Estava aqui apontado e eu vou ter que usar. Havemos de falar, a próxima conversa, começamos por aí, a tua ligação ao motion design e se pretendes casar as duas coisas, o motion design. Já estou a fazer isso, precisamente, pegando e trabalhando com outros humoristas. É um bocado por aí que eu quero ir. Ok. Mas sim, esse é um bom tema para a próxima conversa. Roberto, olha, muito obrigado por tudo.